Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas, capítulo 621. 10 minutos se passaram rapidamente. O sinal da aula tocou e os alunos silenciosamente viraram a cabeça e olharam para os 3 professores atrás deles. Foi a primeira vez que se depararam com tal situação, em que faltava o professor da turma, mas em seu lugar estavam presentes muitos outros professores da disciplina. A professora McGonagall levantou-se do fundo da sala. Alunos, vocês estão livres para sair. Quanto ao dever de casa, ela franziu os lábios com força, os olhos ligeiramente hesitantes sob os óculos, claramente relutantes em ultrapassar seus limites, especialmente quando ela não estava impressionada com a palestra. Vocês mesmos podem perguntar ao seu professor, interveio Félix, mas também é uma boa ideia se quiserem manter esse mistério até a próxima aula. O protesto da professora McGonagall foi instantaneamente abafado pelos aplausos e pelo barulho de grupos dispersos, e em quase um piscar de olhos, a sala de aula estava um terceiro vazia, com vários membros do clube de vigias da linha de frente correndo na frente dos outros com movimentos rápidos e ágeis. Movimentos e habilidade impressionante. Hermione ficou olhando para a porta como se esperasse ver o novo professor voltar no último minuto, mas suas colegas de quarto Lila e Parvati a arrastaram para longe da esquerda e da direita. Houve um grito de aprovação vindo do corredor. A sala de aula de defesa contra as artes das trevas parecia uma bagunça. Os assentos estavam tortos e pedaços de pergaminhos voavam. A professora McGonagall lançou um olhar severo para Félix, mas era óbvio que ela tinha coisas mais importantes para tratar. Ela bateu a varinha em um pedaço de pergaminho rabiscado, que se dobrou automaticamente e foi enfiado em seu bolso. Félix olhou para o pergaminho, que estava cheio de comentários deslocados de Grindelwald na aula. O professor de transfiguração parecia ser o mais preparado e calculou que a professora McGonagall logo apareceria na sala do diretor com essa evidência. Grindelwald era realmente indisciplinado. Félix não pôde deixar de pensar. Tudo o que ele precisava fazer era mudar algumas palavras no que havia dito, e isso se transformaria em uma bela declaração de bruxo sobre os preparativos de guerra contra os trouxas, e a mudança repentina das celebrações festivas para a hostilidade fria foi uma dádiva de Deus, capturando corações e emoções com bastante precisão. Mas ele também irritou Dumbledore ao fazer isso. Embora sua atitude tenha sido claramente retraída no final, nenhum dos 4 professores que compareceram à palestra hoje era tolo e todos conseguiram captar o significado implícito. Quando as vestes xadrez da professora McGonagall desapareceram de vista, o lábio superior de Snape se curvou e ele olhou para Félix melancolicamente. Você encontrou seu par. Félix revirou os olhos. Como você disse, apenas uma partida. Eu não sou o único com quem ele terá problemas, e ele provavelmente está recebendo um sermão na brisa fria agora. Ele especulou com alguma malícia. A má interpretação de Grindelwald do significado original de seu livro hoje certamente ganhou outra nota mental na mente de Félix. Em resumo, a relação entre os dois era boa e ruim. Quando estava bom, podiam conversar abertamente e sem preocupação, trocando opiniões aprofundadas sobre a situação atual. Quando estava ruim, eles naturalmente se denunciavam sem qualquer hesitação. Um chama o outro de ingênuo e irresponsável. O outro pede conselhos sobre como aquele perdeu 100.000 acólitos. No topo da torre de astronomia. É o lugar mais alto do castelo de Hogwarts, com uma vista ampla. Geralmente só abre à noite, quando os alunos estão tendo aulas de astronomia, e raramente é visitado durante o dia. Da mesma forma, é também um bom lugar para conversar. Dumbledore estava perto da parede da torre, com vista para metade do castelo de Hogwarts e a floresta proibida do alto. Tinha chovido ontem, então o céu estava sem nuvens e claro no momento, sem nenhuma nuvem bloqueando a visão. Grindelwald olhou para suas costas como se estivesse se perguntando como empurrar Dumbledore do terreno elevado. Mas ele simplesmente caminhou lentamente até ele, e seus olhos brilharam com lembranças. Os 2 homens estavam em seu ponto mais baixo quando se conheceram, é claro, foi em Godric's Hollow, numa época em que a mãe de Dumbledore mal havia falecido e Grindelwald foi expulso da escola por sua perigosa pesquisa sobre magia negra, que claro, provavelmente foi uma coisa boa para ele, porque Grindelwald não achava que aprenderia mais nada na escola e com apenas um pouco de amargura, seguiu para a casa de repouso de sua tia. Supostamente havia uma pista para as relíquias da morte escondidas lá. De qualquer forma, ele pretendia procurá-lo. Sem contar que sua tia, a Batilda Bagshot, que escreveu a história da magia, poderia ser de grande ajuda para ele em termos de informação. Mas o que Grindelwald nunca esperava era que sua tia o apresentasse a um garoto igualmente talentoso chamado Dumbledore, um recém-formado com um coração cheio de tristezas e sem lugar para desabafar. Eles se deram bem como fogo e maconha. 2 jovens com apenas 1 ano de diferença, unidos pelo sonho de uma nova ordem no mundo mágico e pelo seu talento incomparável. Eles se aproximaram a cada dia e finalmente, em um celeiro, fizeram um pacto de sangue para jurar nunca lutar entre si. Mas esse relacionamento chegou a um fim abrupto no auge. Desde então, sua relação de amor e ódio já dura quase um século, influenciando um ao outro em pontos importantes da vida um do outro, como um par de engrenagens inseparáveis, destruindo a vida um do outro e marcando-as com uma marca profunda e eterna. Agora, os 2 estão velhos. Você me trouxe aqui só para ver essa vista? Grindelwald perguntou lentamente. Você deveria saber que as pessoas acabaram de sair da sombra da guerra e é difícil conseguir paz.
Dumbledore disse em um tom calmo. Os cantos da boca de Grindelwald se curvaram em um sorriso de escárnio, enquanto ele ficava lado a lado com Dumbledore, observando com ele enquanto estudantes do tamanho de palitos de fósforo caminhavam pelo terreno abaixo, a ponte de pedra e as silhuetas passando pelas janelas enquanto passavam. Os corredores do castelo. Uma falsa paz. Você e eu sabemos que Dumbledore ou você não teriam permitido que eu ficasse. Falando nisso, foi mais fácil te convencer do que eu pensava, eu apenas te mostrei aquela visão, e você concordou quase que instantaneamente. Grindelwald inclinou ligeiramente a cabeça para olhar para Dumbledore. Na torre de astronomia, Dumbledore soltou um suspiro ao fechar os olhos e depois abri-los novamente, quando seus olhos ficaram claros. Não era exatamente isso que você queria? Ele disse. Você nem se esqueceu de me lembrar, ou ameaçar, na aula com aqueles enormes desfiles antibruxos que você viu na visão. Talvez porque as pessoas da Confederação Internacional de Bruxos fizeram você se sentir ameaçado, e você estava me pedindo mais direitos. Eles me humilharam e você apenas assistiu. Era a única maneira de fazê-los concordar com sua permanência na escola. Dumbledore disse solenemente. Aconteceu no dia em que Félix partiu para a Escola de Magia e Bruxaria e o Vermorne durante as férias de verão. A Confederação Internacional dos Bruxos enviou secretamente uma equipe para examinar e avaliar rigorosamente a condição física de Grindelwald. Houve um momento de silêncio. Apenas um ano? Grindelwald perguntou de repente. Apenas um ano. Dumbledore disse. Ah, entendo. Grindelwald sorriu, mostrando dentes bonitos que não combinavam com seu rosto. Você não deve estar satisfeito com o professor trouxa da escola. O professor Burbage está fazendo um excelente trabalho. Dumbledore disse gentilmente. Sério, você quer dizer todas aquelas flores e plantas pelas quais ela é obcecada? Grindelwald zombou. Pode não ter sido nada antes, mas nesta época do ano, ela é completamente incompetente. Basta olhar para os livros antigos e desatualizados que ela usa, nada de novo, e sua compreensão da sociedade trouxa parece estar presa no último século. A caridade precisa de tempo. Mas você não vai dar tempo a ela, e é por isso que estou aqui. Dumbledore, o que exatamente você está fazendo? Com o que você está preocupado? Dumbledore fechou os olhos e parecia estar dormindo. Quando ouviu passos se afastando dele, disse com um pouco de frieza. Lembre-se, Gellert, posso mandá-lo de volta quando quiser. Houve uma ligeira pausa nos passos. Que insensível. Dumbledore foi deixado sozinho na torre de astronomia. Depois de um longo tempo, ele abriu lentamente os olhos e lembrou-se novamente da visão profética que Grindelwald lhe mostrará durante a entrevista. Rita Skeeter. Ele murmurou. Por que você apareceu no desfile e por que você é tão jovem e pouco diferente de agora? Isso prenuncia a exposição inevitável do mundo bruxo. E isso acontecerá em apenas alguns anos? Ele tirou um anel de joias pretas de seu manto largo e colocou-o no dedo, a outra mão acariciando os padrões na superfície da joia. Um redemoinho varreu a torre de astronomia. Ariana. Ele sussurrou. Alguém pode me dizer, Ron disse enquanto se acomodava em uma poltrona macia na sala comunal. Obviamente tivemos a mesma aula, mas apenas Hermione está ocupada? Harry ergueu os olhos de uma folha de pergaminho e viu que Hermione parecia ter se enterrado em uma pilha de livros grossos. Ela havia desaparecido por um momento depois da aula de defesa contra as artes das trevas e quando voltou estava assim. Harry encolheu os ombros. Ele pensou que era assim que Hermione agiria. Então ele abaixou a cabeça e continuou a refletir sobre a seleção de quadribol. Atualmente restam 3 membros antigos no time, ele, o capitão e apanhador Ron, o goleiro e Kate Bell, a artilheira. E ele teria que trazer pelo menos mais 4 pessoas. Talvez ele pudesse considerar trazer Ginny. Harry pensou preguiçosamente e rapidamente ficou fascinado pela ideia. Ginny teve a oportunidade de ingressar na equipe no ano passado e voou muito bem, e Harry estava confiante de que ela passaria no processo seletivo. Mas Ginny está na 5ª série este ano e tem que se preparar para os exames NOM. Eu me pergunto se ela consegue encontrar tempo? Harry rabiscou em seu pergaminho e decidiu procurar uma oportunidade para perguntar. Parecia que já fazia muito tempo que ele não ficava sozinho com Ginny. Bang! Os livros na frente de Harry caíram em todas as direções, revelando o rosto irritado de Hermione, enquanto Ron puxava a mão nervosamente. Parecia que ele estava prestes a tirar um dos livros grossos de debaixo da pilha. Hermione, você não pegou o vira-tempo nas nossas costas de novo, não é? Ron perguntou antes que ela pudesse repreender. Claro que não. Hermione disse, arrancando o livro da mão de Ron. Mas como há tantas tarefas para completar. Tarefas? Por que não vi nada? Hermione disse, tarefa de runas antigas. Não há necessidade de escrevê-la, posso atender aos requisitos do professor. Ron disse presunçosamente. Oh, bem, no momento não. Mas você notou que as pessoas que tiveram sucesso têm uma coisa em comum? Todos eles dominam a iluminação, e acontece que eu também. Na verdade, eu já tenho uma noção disso com um pouco de prática. E a defesa contra as artes das trevas. Não acredito que alguém iria até o professor Bagshot e pediria uma tarefa. Isso é apenas pedir problemas. Ron disse sem pensar, então olhou para Hermione com uma expressão suspeita no rosto. Você não teria feito isso, não é? Hermione inchou de exasperação com uma forte vontade de dizer sim. Além disso, não temos ideia do dever de casa que resta para você agora. Ron acrescentou. Harry concordou com a cabeça, ele iria realizar a seleção de quadribol no fim de semana. Então quanto menos lição de casa ele tivesse na primeira semana, melhor seria. Podemos nos preparar para isso cedo, disse Hermione. A aula avançada de runas antigas é baseada na prática. Apenas olhando para o professor App você provavelmente pode adivinhar o que aprenderemos este ano. E defesa contra as artes das trevas. Não você acha que as declarações do novo professor são bastante significativas?
Agora que você mencionou isso, Harry interrompeu e disse com empatia, muitas pessoas estavam falando sobre aquela aula no almoço. Ele olhou em volta e baixou a voz. Tenho a sensação de que o professor Bagshot nutre hostilidade contra os trouxas. Ocorreu a Ron. Bem, nesse caso parece um pouco. Originalmente pensei que era apenas mau gosto dele. Pode ter algo a ver com seu status e com o ostracismo. Harry adivinhou, pensando no que aconteceu com Filch. Então veio uma repentina explosão de inspiração. Talvez o professor Bagshot tenha sido atraído aqui pela varinha exclusiva. O momento pode ser quase certo. E ele provavelmente sofreu muito em seu país de origem, então veio para a Inglaterra sem pensar duas vezes quando ouviu das notícias. Ele é estrangeiro? Ron perguntou surpreso. Eu não mencionei isso para vocês. Harry disse hesitante. Ele disse que era da Áustria. Áustria? Então ele pode ter se formado em Durmstrang? Hermione disse com interesse. Ou talvez ele nem tenha ido à escola. Ron murmurou em voz baixa. Não se esqueça, ele resmungou. Um aborto. Impossível. Hermione descartou categoricamente. Certamente você já viu o suficiente hoje. Ele mostrou grande domínio da transfiguração humana nas aulas. E com um feitiço não verbal ainda por cima. Se ele fosse um aborto, ele nunca poderia ter alcançado isso nível em pouco tempo. Ela olhou pensativamente para a pilha de livros espalhados à sua frente. Mas é possível que ele se machuque, tenha sérias consequências de algum experimento mágico, ou uma limitação em feitiços. Logo, o intervalo para o almoço estava quase acabando e eles estavam prontos para ir para a aula de poções. Ah não, eu não tenho um livro didático de poções. Ron deu um tapa na cabeça. Achei que Snape iria dar aula novamente este ano. Eu tenho uma cópia sobressalente. Harry disse. Príncipe mestiço? Os olhos de Ron brilharam, mas ele imediatamente franziu a testa. A caligrafia está tão rabiscada que apenas as anotações do professor App ainda são legíveis. Nenhum deles mencionou que o livro pertenceu a Snape e concordou tacitamente que pertencia ao professor App. Harry voltou para seu dormitório e vasculhou o fundo de sua caixa em busca do exemplar esfarrapado do livro Preparação Avançada de Poções, e depois disso, os três foram para a aula de poções. Eu me pergunto o quão bom é o novo professor? Ron murmurou. Suponho que ele seja bom, disse Harry. O diretor Dumbledore o admira bastante. Na verdade, eles não estavam exatamente familiarizados com esse professor Slughorn. Harry o visitou muitas vezes durante as férias de verão de seu quarto ano, e ele, Rony e Hermione foram convidados para uma pequena reunião de Slughorn este ano no Expresso de Hogwarts. Mas o resultado não foi nada além de uma barriga cheia de frutas em conserva recheadas. Em suas bocas enquanto ouvia o professor falar sobre os alunos maravilhosos que ele havia ensinado e o que eles haviam alcançado agora. Como resultado, os três ainda não têm ideia do nível de ensino do seu novo professor. À noite, Félix terminou as suas tarefas de ensino do dia. Ele voltou ao seu escritório. Lembre-se de vigiar a casa. Ele disse a Valen, enquanto abria a porta do quarto e descia pelo link mágico para a sala 7. Voldemort ainda flutuava sem vida no ar, e o Ouroboros girou lentamente, parecendo radiante devido às emoções do novo patrono que Harry havia injetado na noite anterior. Félix sentou-se de pernas cruzadas no chão vazio. Quando voltou a abrir os olhos, apareceu de repente a porta de um quarto vazio e sem mobília, onde um menino estava sentado numa cama de ferro coberta com um cobertor, lendo um livro nas mãos. Este é o orfanato Vool, e o menino é Voldemort, que ainda não foi matriculado. Olá, Tom, Félix disse após um momento de hesitação enquanto caminhava até a cama. Sou o professor Dumbledore. Capítulo 622. Jovem Tom Riddle, o homem na robusta cadeira de madeira e o menino sentado na cama se entreolharam, e da perspectiva do menino, deveria ser considerada uma visita de um médico a um paciente. Portanto, não é tão surpreendente que a seguinte conversa ocorra. Professor, é como médico. O que você está fazendo aqui? A senhora Collie pediu para você vir me fazer um check-up. Eu não fiz nada com M. Benson ou Dennis Bishop. Você pode pergunte você mesmo e eles lhe dirão. Félix olhou para o rosto jovem e cauteloso de Tom Riddle e não estranhou essas palavras. Afinal, ele já tinha ouvido essas palavras muitas vezes. Como eu disse, sou o professor Dumbledore e trabalho em uma escola chamada Hogwarts. Vim convidar você para estudar naquela escola hoje. Riddle pulou da cama com uma onda de raiva e Félix baixou ligeiramente os óculos. Hogwarts é uma escola de magia e eu sou um bruxo. E disse. As palavras que Riddle queria dizer ficaram entupidas em sua garganta. Ele pensava que a chamada Hogwarts nada mais era do que um asilo para insanos e que o homem à sua frente havia sido trazido pela senhora Collie quando ela finalmente não aguentou mais e quis se livrar dele. Mas o outro homem disse algo muito diferente. Houve um longo silêncio. Riddle olhou para Félix sem expressão, examinando seu corpo de cima a baixo como se tentasse detectar a menor falha. Félix olhou para ele com interesse, sem nenhum sinal de desconforto. Magia? Riddle finalmente repetiu suavemente. Essas minhas habilidades são mágicas? Que tipo de habilidades você tem? Todos os tipos. Posso fazer as coisas se moverem sem tocá-las com as mãos. Posso fazer os animais obedecerem às minhas ordens sem treinamento. Posso fazer com que qualquer um que me irrite se sinta infeliz. Posso machucá-lo se quiser. Riddle disse em voz baixa, parecendo exuberante, seu rosto nublado por um rubor anormal. Ele abaixou a cabeça e olhou para as mãos, que tremiam muito. Há muito tempo que sei que sou diferente. Tenho algo que outros não têm. Do ponto de vista do adulto, as bochechas encovadas de Riddle podiam ser vistas se contorcendo em um arco frenético. Félix decidiu fazer algo a respeito, parar de seguir a trajetória original e fazer uma mudança desde o início. Ele enfiou a mão no bolso da calça. Os olhos de Riddle de repente subiram o mais rápido que puderam, observando o movimento daquela mão. Sua cabeça permaneceu baixa, resultando em algumas rugas profundas se acumulando em sua testa, e você só podia ver o grande branco de seus olhos por baixo das sobrancelhas salientes. Félix tirou uma folha de pergaminho.
O que está errado? Ele perguntou gentilmente. Não é nada. Riddle disse prontamente. Então Félix desviou o olhar e desdobrou o pergaminho sozinho, e olhou seu conteúdo. Riddle hesitou por um momento e disse. Achei que você pudesse estar carregando uma arma. Uma arma? Quero dizer, as coisas para lançar magia. Você quer dizer uma varinha? Então realmente existe um? Os olhos de Riddle imediatamente percorreram seu corpo, onde haveria bolsos, como se quisesse encontrar um lugar que pudesse esconder alguma coisa. O orfanato convidou alguém da igreja uma vez, e eu perguntei a essa pessoa sobre isso, mas ela não sabia nada sobre o que bruxas e bruxos podiam fazer, ela apenas disse que eles eram maus. Os magos são um segredo para as pessoas comuns. Félix explicou, apertando a mão na frente do rosto de Riddle, e uma varinha preta apareceu do nada. O rosto de Riddle imediatamente brilhou de ganância quando ele apontou para ela. Onde posso conseguir um desses? Você vai conseguir quando chegar a hora. Além disso, não é uma arma, é uma ferramenta para nos auxiliar na conjuração de feitiços. Você aprenderá como controlar sua magia e lançar feitiços na escola. Félix disse gentilmente, vamos voltar ao assunto. Como professor de uma escola de magia, é meu dever orientar jovens bruxos de origem trouxa. O que é um trouxa? Riddle o interrompeu indelicadamente. É um bruxo cujos pais não são bruxos ou que foi criado em um ambiente não mágico onde não consegue determinar suas origens. Riddle murmurou alguma coisa. Vou seguir em frente. É minha responsabilidade educar jovens bruxos de famílias trouxas sobre o mundo bruxo em geral, bem como avaliar sua psicologia e confirmar sua elegibilidade para prosseguir seus estudos em Hogwarts. O rosto de Riddle de repente ficou rígido. O céu do lado de fora da janela ficou nublado e trovões rugiram ao longe. Avaliação psicológica? É apenas um processo padrão, explicou Félix, olhando pela janela e falando mais rápido. Só porque Hogwarts é uma escola de bruxaria não significa que não haja requisitos de caráter moral. Não importa, você pode apenas ler e veja por si mesmo. Ele entregou a Riddle as regras improvisadas. Os olhos de Riddle se afastaram da varinha e ele abaixou a cabeça para ler o conteúdo do pergaminho. Cuidado com os colegas estudantes, sem intimidação, sem roubo e monopolização de propriedades. Ele parecia ter pensado de repente em algo e disse rigidamente, não tenho dinheiro. A escola tem bolsas. Félix olhou para Riddle. Você tem alguma dúvida sobre o conteúdo listado nele? O que acontecerá se você violá-lo? Depende do caso, geralmente uma detenção, se for grave pode resultar em expulsão ou permanência em Azkaban, também conhecida como prisão de bruxos. Riddle ficou em silêncio com um rosto inexpressivo, como se estivesse pesando os prós e os contras. Você afirmou que varinhas não são armas? Ele perguntou abruptamente mudando de assunto. Sim, prove para mim, ele disse pomposamente. Félix ergueu uma sobrancelha. Quero dizer, por favor, Riddle disse enquanto procurava um remédio, todo seu ser se tornando cortês, posso chamá-lo de professor Dumbledore, senhor? Porque você disse que me ensinaria sobre o bom senso em magia, e eu cresci em um lugar sem magia onde nunca vi minha espécie. Curiosamente, enquanto ele falava, o trovão lá fora diminuiu gradualmente. Félix se levantou e acenou casualmente sua varinha, e a cadeira de madeira em que ele estava sentado imediatamente se transformou em um poderoso leão, que correu pelo chão e se transformou em um texugo, que disparou por toda a sala e subiu até o ponto mais elevado. Armário velho na sala, e Riddle ficou nervoso, mas o pequeno texugo abriu os braços e se transformou em uma águia de bronze com asas bem abertas. Ficou no armário e desceu em direção aos dois homens e no último segundo, transformou-se em uma cobra viva. Riddle mostrou seu carinho por isso quase imediatamente. Ele disse em língua de cobra, levante-se, a cobra levantou obedientemente a cabeça. Riddle ergueu os olhos silenciosamente para avaliar Félix e sussurrou, eu posso falar com cobras, professor Dumbledore. Isso é normal para um bruxo? Você pode falar com cobras? É raro, só vi isso mencionado em livros. Riddle olhou para a pequena cobra e depois de um momento, ele falou novamente em língua de cobra, e a pequena cobra sibilou enquanto rolava preguiçosamente para se torcer e virar a barriga na frente deles. A expressão de Félix permaneceu inalterada com um leve sorriso no rosto. O que ele disse na alfidioglota foi, você pode morrer como uma cobra de verdade. Onde devo ir para comprar livros, professor Dumbledore? Félix tirou outro envelope do bolso e entregou a Riddle. Ele contém uma lista de compras e uma passagem de trem, você pode dar uma olhada neles primeiro. Voltarei na próxima semana e levarei você para comprar os itens necessários para a escola. Eu não preciso de você, disse Riddle. Estou acostumado a fazer as coisas sozinho. Passo a maior parte do tempo correndo sozinho por Londres. Então, para onde devo ir, professor Dumbledore? Receio que não. Félix balançou a cabeça. Não tenho nenhum dinheiro comigo hoje e é perigoso o suficiente deixar um jovem bruxo vagar por lugares desconhecidos. Tenho mais uma dúzia de casas para visitar esta semana, e vou levá-lo ao Beco Diagonal quando terminar, onde você encontrará tudo o que precisa. Talvez você também faça um ou dois amigos com um pouco de antecedência. Os dois homens se entreolharam na primeira vez que Félix entrou na sala e rejeitou Riddle explicitamente. Estrondo. Um relâmpago explodiu na frente da janela, mas nenhum dos dois desviou o olhar. Ok, professor Dumbledore, vejo você na próxima semana. Riddle disse. Félix acenou para ele, ignorando o brilho vermelho que apareceu em seus olhos. Acenando com a mão, ele deixou a cobra se contorcendo no chão voltar a ser uma cadeira de madeira. No momento em que fechou a porta, a cena lá fora tornou-se um borrão, o longo corredor abriu sua boca sangrenta, pronto para devorar pessoas. Félix desce as escadas e uma mulher magra e esquelética, ela é a senhora Collie, a matrona do orfanato, correu para encontrá-lo. Senhor Dumbledore, com licença, você é Dumbledore, certo? Entendo. Você terminou seu negócio?
Sim, senhora Collie. Estarei visitando novamente na próxima semana. Não tem problema, disse a senhora Collie, e os dois desceram juntos, é uma coisa boa. Ah, vá devagar, você está indo rápido demais. Ela gritou, e quando chegou ao canto central do andar térreo, Félix já estava na porta. Ele abriu a porta e se virou para olhar para a grande nuvem de fumaça preta que subia do dilapidado saguão de azulejos pretos e brancos, mas, estranhamente, todos ao seu redor fecharam os olhos para isso, seus olhos brilhando com uma luz vermelha escorrendo apenas como Ridley teve. Por que não tomamos uma dose de uma garrafa de gin? A voz da senhora Collie tornou-se baixa e rouca quando uma multidão de pessoas com olhos vermelhos brilhantes se aproximou com expressões rígidas. Adeus. Félix simplesmente disse brevemente e bateu a porta com estrondo. A rua estava cercada por nuvens negras e o vento uivava quando Félix desceu rapidamente os degraus do lado de fora da porta e passou pelo pátio árido com passos rápidos, como um raio. O pesado portão de ferro fechou-se atrás dele. Assim que ele saiu, Félix agitou os braços dramaticamente. O vento soprava com mais força, as nuvens negras pareciam cair o suficiente para roçar os prédios próximos, e das nuvens que caíam um rosto horrível se contorceu e apareceu. Uma rachadura apareceu no chão sob os pés de Félix, estendendo-se rapidamente para longe. Todo o orfanato de Vool afundou violentamente. A expressão de Félix ficou séria, sabendo que a reação provocada pela alteração na memória havia chegado e a vontade de Voldemort começou a apagar automaticamente essa memória que não deveria existir. Ele puxou uma bolha azul prateada, nem gás nem líquido do bolso. Então sua figura brilhou em rápida sucessão enquanto os fragmentos vazios de memória se fundiam na fissura, remendando-a. Quando Félix parou, o fenômeno desapareceu, e embora a terra tenha ficado com uma cicatriz feia e o céu parecesse ter sido colado com fita adesiva, a memória foi temporariamente salva de ser completamente destruída por Voldemort. Félix parou na calçada e suspirou de alívio. Depois de mais de 2 meses de tentativa e erro, e com as informações fornecidas por Dumbledore, ele finalmente deu o primeiro passo e conseguiu plantar uma semente na mente de Voldemort. O que ele teve que fazer foi muito mais do que simplesmente modificar as memórias. Alterações de memória fragmentada não funcionariam. Um arquimago como Voldemort teria definições perfeitas de suas próprias memórias, alterar, mascarar, bloquear ou colar algumas memórias falsas apenas o faria perceber imediatamente que algo estava errado, causando impacto mínimo. Félix não achava que falsas memórias fariam Voldemort chorar e se arrepender sinceramente. Além disso, a alma de Voldemort já estava muito frágil com a separação, e se Félix fizesse um ajuste drástico, os resultados poderiam ser devastadores. Então Félix decidiu abrir outro campo de batalha, um ramo separado que se separou das memórias de Voldemort, que agora é o orfanato de Vool à sua frente. Félix substituiria Dumbledore na memória de Riddle, já que ele realmente havia voltado para Londres, Inglaterra, na década de 1930, e o educou sendo seu professor de transfiguração por 7 anos. Claro, Félix não precisa passar 7 anos. O tempo na memória se moveria muito rapidamente, ele só precisava aparecer no momento crucial para Voldemort, para dar a orientação correta e manter os resultados benéficos fixados com nós de memória para tornar este Riddle forte. Félix não tinha nenhuma expectativa de transformar Voldemort em uma boa pessoa. Desde as primeiras vezes que ele observou a cena quando Riddle e Dumbledore se conheceram, ele pôde ver que Riddle havia desenvolvido desde cedo uma personalidade independente, cautelosa, distante e extremamente agressiva. Félix simplesmente queria que Riddle fosse uma pessoa normal com um caminho de vida diferente do Lorde das Trevas. Quanto mais experiências ele tivesse, mais sua personalidade seria muito diferente da sua, mas as duas acabariam por se fundir, porque a memória é apenas uma memória, não uma alma, e não pode existir como vida individual. Enquanto Félix andava pelo orfanato, ele foi até uma das paredes e olhou para uma janela no 3º andar. Deste ângulo, apenas o topo da cabeça de Tom Riddle podia ser visto. Neste momento, Riddle está sentado inexpressivamente em sua cama, com uma lista de livros, uma passagem de trem e questionários que não deveriam existir, colocados na sua frente, e lentamente ele franze a testa. Por alguma razão, assim que eles se separaram, ele teve um desejo repentino de atacar o jovem professor Dumbledore, um desejo que surgiu do nada. Mas isso seria a coisa mais estúpida a se fazer. Ele ainda tinha que contar com esse homem para entrar no mundo mágico. Ao pensar em magia, as narinas de Riddle se dilataram de excitação e respirações irregulares irromperam de suas narinas. Então ele abaixou a cabeça e olhou para o questionário. Ele amadureceu mais cedo do que a maioria de seus colegas e foi sábio o suficiente para analisar os detalhes ocultos com apenas algumas palavras. Hogwarts tem suas próprias regras, as mesmas daquelas chatas por aqui. Isso significa que o mundo mágico é igualmente bem ordenado. Riddle não tinha certeza do quanto o professor sabia sobre ele, mas Dumbledore havia mencionado fazer amigos. Isso implicava alguma coisa? Riddle sentiu-se um pouco desconfortável ao olhar para o armário antigo. Roubar é proibido em Hogwarts. Dumbledore estaria de volta na próxima semana. Ele tinha que fazer alguma coisa. Riddle saiu da cama, foi até o armário desgastado e abriu a porta. Dentro havia várias roupas velhas e uma caixinha de papelão na prateleira mais alta. Riddle respirou fundo, lembrando-se claramente de onde vinha cada item da caixa. O molinete de natação de Dennis Bishop, a gaita de Amy Benson e um dedal de prata. E todos os outros troféus que ele havia roubado das outras crianças. Mas não há necessidade de pressa, pensou Riddle. Seria melhor esperar até o dia anterior à próxima visita de Dumbledore para entregá-los. Ele bateu a porta do armário e olhou para o espelho cinza na porta. Então um sorriso começou a se espalhar por seu rosto enquanto Riddle mostrava muito mais paciência do que uma criança de sua idade deveria ter, ajustando constantemente a curva de sua boca, a posição de sua boca, seus braços e sua postura. Ele é excepcionalmente talentoso e logo estará fazendo um trabalho decente.
Capítulo 623 Seleção de quadribol. Quando Félix voltou para seu quarto, já era muito tarde e o céu estava preto como tinta. Valen bocejou de tédio enquanto fazia surgir faíscas coloridas da ponta de sua varinha exclusiva, e se perguntou, como aquele velho que fritou sua pequena cobra conseguiu fazer coisas incríveis com sua varinha exclusiva? É óbvio que a varinha dela tem mais joias. Quando ela viu o grande rei demônio abrir a porta e sair, Valen imediatamente correu até seu ombro e conversou. Você não pode compará-lo a Filch, Félix disse. Filch realmente não foi exposto à magia em toda a sua vida. Então mesmo que ele consiga outra varinha exclusiva, ele terá que confiar muito na magia embutida dentro dele. A joia? Ele olhou para sua mesa, onde algumas cartas foram colocadas, e também havia muitas marcas de garras de coruja e migalhas de biscoito em sua mesa. Valen deu um tapinha no peito dela para mostrar que ela havia entretido os convidados. Bom trabalho. Félix foi até a mesa e sentou-se, abriu a carta e folheou-a rapidamente. As duas primeiras cartas vieram da senhora Bones e Lupin, e a única coisa mais inesperada foi o fato de Rita Skeeter ter escrito para ele também. Os proprietários de várias cartas deram uma introdução geral às suas atividades recentes, sendo a senhora Bones a mais breve, já que ela já escrevia cartas para ele há algum tempo. Muitas saudações foram omitidas. Está tudo bem. Sirius me enviou um conjunto de quebra-cabeças hoje. Disse que era um passatempo trouxa. Ah, Merlin, não tenho ideia do que se passa na cabeça dele. Não pareço ocupado o suficiente? Os próximos parágrafos eram todos sobre Sirius e mencionavam seu novo emprego, mas a maioria deles eram reclamações que não serviam a nenhum propósito além de deixar Félix ainda mais arrependido por não tê-lo encontrado antes do início das aulas. Ele não é o único que coleta informações, mas estou com falta de pessoas em quem possa confiar completamente, e há rumores circulando pelo ministério neste momento de que estou preparando uma série de reformas, mas me sinto mais como uma marionete. Félix Zapp, seu bastardo. Você nunca me disse que abriu a Futureworld Company na sociedade trouxa, um total de 7 filiais. Félix sorriu depois de tantos dias de correspondência. A senhora Bones meio que o conheceu bem, ou talvez aprendeu com Sirius, e Félix tomou nota disso. Ele pegou sua pena e escreveu de volta. Amélia, esses 7 pontos de venda não serão úteis para planos futuros, e os funcionários nem sabem que seu chefe é um mago, o que prejudicaria seriamente sua motivação no futuro. Em relação à questão de pessoal, eu sei. Tenho algumas sugestões. Se for uma questão de sigilo, sugiro que você expanda o escritório de ligação com trouxas de forma limitada. As razões também estão prontamente disponíveis. As leis antigas não estão acompanhando as mudanças atuais e há uma necessidade urgente de fazê-lo. Atualizar os artigos, para os quais é necessário coletar muita informação. Félix olhou para o envelope rosa de Rita Skeeter e de repente lhe ocorreu uma ideia. Posso recomendar alguém que tenha uma boa posição na mídia trouxa, com acesso a fontes valiosas de informação e que tenha um senso de mídia apurado. Você deveria ter ouvido falar dela. O nome dela é Rita Skeeter. É incrível como ela conseguiu subir rapidamente na escala social em apenas 2 anos, não é? E a propósito, você pode conversar com Mundungu sobre contrabando. Tenho certeza que será um choque. Mas não dê a ele nenhuma informação. Ele é famoso por vender informações. Em tempos difíceis, você pode até mesmo comprá-lo com um copo de Firevski quente. A segunda carta veio de Lupin, e quando Félix olhou para a mesa densa sobre ela, ficou claro que o que Lupin estava prestes a explicar era assunto oficial. Um total de 127 varinhas exclusivas foram vendidas, e todos os compradores tinham vínculos anteriores com a comunidade mágica, então foram rapidamente examinados pelo Ministério da Magia. A única exceção foi a senhora Arabella Fig. Dumbledore me escreveu especificamente pedindo um favor. Na verdade, realmente não havia necessidade. Quando vi que ela morava na Rua dos Alfeneiros, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A filial do Ministério da Magia, a 2 ruas de distância, estava lotada e vários pais de alunos vieram com a intenção de experimentar no geral. Houve um grande burburinho. Há um novo negócio que se anuncia como treinamento de habilidades para reemprego. Não sei quem inventou esse termo, mas francamente, levará algum tempo para que eles obtenham a aprovação oficial. A comunidade bruxa não pode aceitar tantas pessoas ao mesmo tempo. Arthur tem estado muito feliz ultimamente. Seu filho Percy se tornou o chefe mais jovem do ministério e é considerado mais jovem que o ex-Esterton Avery, mas é claro, Avery é uma coisa do passado e sua morte ainda é um caso não resolvido. Sem nenhum comensal da morte reconhecendo a responsabilidade por este crime, Percy agora está ocupado negociando e preparando documentos com o Ministério da Magia em 14 países todos os dias. Penélope disse que tem planos de aprender mais 2 línguas estrangeiras e tentar superar o senhor. O que penso eu? É realmente uma tarefa difícil. Félix respondeu alegremente. Mas ele não ficou muito feliz quando desdobrou a carta de Rita Skeeter. Esta mulher enviou a carta pedindo dinheiro. Ela assumiu o crédito pelo zumbido da varinha exclusiva, mas Félix não compartilhava da mesma opinião, e ele não conseguia se lembrar de quando havia transmitido esse nível de interesse. Então, quando Félix passou a carta para Valen, ele não apenas ganhou imediatamente um aliado que estava na mesma página que ele, mas Valen também se ofereceu para ajudá-lo a escrever uma resposta, com a qual Félix concordou com um sorriso no rosto. Ele leu as 2 folhas inteiras de pergaminho refutando e não mudou uma única palavra, exceto por uma leve menção no final de que o Ministério da Magia é rico e que haverá oportunidades de ganhar dinheiro extra em um futuro próximo. Mas a boca deve estar fechada, ou as consequências seriam muito piores do que a coisa ilegal do animago.
Depois de terminar tudo isso, Félix se espreguiçou e andou até ficar em frente à janela. Ele olhou para a silhueta escura do castelo, a floresta proibida e as colinas ao longe, e pensou no afluente que se ramificava das profundezas da memória de Voldemort. É muito cedo para chamá-lo de afluente, é na melhor das hipóteses uma pequena nascente que não existiria sem a ajuda de Félix. A brisa fresca da noite soprava em seu rosto, trazendo-lhe o cheiro de vegetação exuberante. Valen subiu pela perna da calça e olhou para o lago negro e cintilante ao luar, entregando-lhe um sapo de chocolate no processo. Félix rasgou a embalagem e deu uma mordida na cabeça do sapo de chocolate. A doçura e o amargor do chocolate derreteram em sua boca enquanto ele olhava para a foto no cartão do sapo de chocolate. A foto mostrava uma mulher furiosa com longos cabelos negros e um par de óculos de armação de meia-lua, e ela segurava uma enorme placa que dizia: "Para a supressão de feitiços." Félix olhou para o nome da bruxa, Carlotta Pinkstone. Ele congelou por um momento. Aquele ativista radical. Ele virou a foto para trás e, com certeza, lá estava a introdução dela impressa como Carlotta Pinkstone, 1922 até o presente. Famoso ativista por suspender o Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional de Bruxos e dizer aos trouxas que os bruxos ainda existem. A senhora Pinkstone foi presa diversas vezes por seu uso flagrante e deliberado de magia em locais públicos. Se a matemática dele estivesse correta, essa pessoa seria libertada este ano, pensou Félix, um ano antes de Barto Crouch. Ele vai ficar de olho nos artigos mais recentes. Faltam pouco menos de 4 meses para o final do ano. Félix bocejou e esfregou a testa. No caminho de volta para seu quarto viu que a luz da torre do escritório do diretor ainda estava acesa. Parecia que ele não era o único que não conseguia dormir esta noite. Ele apenas se pergunta, a escola substituiria a nova turma do professor de defesa contra as artes das trevas na velocidade da luz? No final das contas, Dumbledore conseguiu de alguma forma convencer Grindelwald, e as próximas lições foram relacionadas apenas a feitiços não verbais. Mas Félix não presumiria que Grindelwald tivesse assinado aquelas revistas militares trouxas puramente por interesse. Não foi apenas por causa da paranoia. Certa vez, Dumbledore pediu uma cópia do mapa do Maroto, e era difícil acreditar que Dumbledore não tivesse pedido por medo de que aquele velho pudesse escapar e contrabandear de volta um conjunto completo de equipamento militar, trouxa para usar como ensino. Provavelmente não demoraria muito para que o curso avançasse para o capítulo sobre como identificar e defender-se contra armas de fogo pequenas. Não há necessidade de Grindelwald se preocupar em como fazer um esboço completo sobre isso ou mesmo parte dele. Félix forneceu grandes detalhes no livro A Magia do Mundo Trouxa. Por causa dos requisitos do lançamento de feitiços não verbais e da manifestação sem varinha da runa mágica, era comum ver estudantes com o rosto vermelho em todos os lugares da escola hoje em dia, olhando para uma planta ou para a comida em seus pratos. Se alguém olhasse por tempo suficiente, veria as expressões nos rostos desses alunos rapidamente passarem de ressentimento para um olhar monótono. Félix tinha visto uma visão semelhante quase todos os anos, mas ainda achava interessante, os alunos pareciam programados para se comportar mais ou menos da mesma forma, e Félix ficou tentado a escrever para os gêmeos Weasley para lhes dar ideias para seu novo produtos. O feitiço não verbal não é um feitiço específico, mas todo um conjunto de técnicas de lançamento de feitiços que são usados nas aulas de defesa contra as artes das trevas, feitiços e transfiguração. As exigências repentinas e rigorosas deixaram os alunos do 6º ano com um humor severamente frustrado, e era como se eles estivessem de volta aos últimos 2 meses dos exames NOMS do 5º ano, e todo o seu ser parecia estar possuído. Eu não estou em um pesadelo, estou? Simus reclamou em voz alta. Feitiço não verbal, aula de runas antigas que exige lançamento de feitiços sem varinha, e aula de herbologia que nos fez lidar com tentáculos que vomitavam porra viscosa. Depois de 2 dias, os alunos finalmente perceberam que nenhuma das aulas avançadas do 6º ano é fácil. Nem o feitiço não verbal nem a runa de manifestação mágica sem varinha, em particular, poderiam ser dominados em um curto espaço de tempo. E havia rumores de que o professor Ape havia afirmado na turma do 5º ano que havia preparado grandes salas de detenção para alunos que não podiam. Não atendeu aos requisitos e ainda assim não conseguiu redigir a tarefa. É verdade. Luna disse a Rony na arquibancada da seleção de quadribol de sábado. Ron tinha uma expressão amarga no rosto. Ele certamente não escreveu uma única palavra em sua redação, e para piorar a situação, ele não tinha certeza se era considerado ou não como cumprindo o requisito. Durante a hora do café da manhã, Hermione o aconselhou a parar de tentar deixar as coisas ao acaso. A menos que o professor fique de olho em você do início ao fim na próxima aula e lhe dê dezenas de chances de tentar, você não vai consiga, e isso simplesmente não vai acontecer. A taxa de sucesso, sim, é um problema que assola todos os alunos que fizeram o curso de runas antigas. Era bastante óbvio que o professor é muito mais astuto do que os jovens bruxos poderiam imaginar, e ele certamente não daria dezenas de chances a uma pessoa. Isso não seria realista. Há muitos alunos na turma agora, e nem mesmo Ron conseguiu pensar em nenhum motivo para o professor concordar. Mas o problema é que no momento não há nenhum aluno com 100% de aproveitamento. Neville desistiu cedo e pediu a Hermione uma lista de livros de referência que o professor havia distribuído com antecedência, e estava lendo a maior parte do livro com um gemido. Simus e Dean, que estavam no mesmo dormitório, foram afetados por isso e mal conseguiram ler algumas dezenas de páginas. E então esses livros provaram ter efeitos hipnóticos incrivelmente bons. Então, quando os olhos de Ron desviaram do confuso campo de quadribol, Harry estava ocupado como capitão. Ele quase caiu de queixo quando viu algumas runas mágicas dançando nas pontas dos dedos de Luna. Como você fez isso? Ron disse, engolindo em seco, pois podia ver claramente que Luna não estava segurando uma varinha na mão.
O que você quer dizer? Luna disse alegremente. Ela adorava a agitação e o silêncio. Então não foi nenhuma surpresa que ela apareceu quando metade da casa da Grifinória e um pequeno grupo de outros alunos da casa vieram, sem mencionar sua boa amiga Ginny também participando do processo de seleção, com seus cabelos ruivos brilhando intensamente no campo. Ron apontou para as runas mágicas na mão de Luna e seus olhos se arregalaram. Você tem que fazer amizade com eles, disse Luna. Cada um tem sua personalidade. Tem alguns que ainda não conheço muito bem, são bastante temperamentais. Mas no geral, são lindos, é bom lidar com isso. Você pode me contar mais? Ron ouviu com certa confusão, mas também achou esse insight muito revigorante. Talvez ele pudesse escrever os comentários de Luna em sua redação? Luna entrou em mais detalhes. Cada runa mágica tinha sua própria personalidade e humor em seus olhos, e ela ainda conseguiu contar as histórias de algumas das runas mágicas, encontrando personagens correspondentes para elas. Eu acho que este parece Harry. Ela disse. Ron olhou para a runa mágica roxa para a qual Luna estava apontando, e depois para Harry, que gritava a plenos pulmões no campo. Ele realmente não conseguia imaginar o que os dois tinham em comum. É por causa do anel de luz bagunçado que lembra o cabelo de Harry. Ou essa runa também tem a forma de um raio plano na ponta de seu símbolo. O que era ainda mais incompreensível para ele era que ele não conseguia entender porque estava associado à runa feia e amarela nos olhos de Luna. Eu diria que se parece com você. Vocês dois são de cor amarela suja. Ron respondeu, sentindo-se insultado. Parece que você pegou o jeito. Luna disse, antes de virar a cabeça para o campo. Ron olhou para o campo com certo espanto. Ele não sabia como Luna conseguiu fazer a aula de runas antigas parecer uma aula de adivinhação. Além disso, o professor App era muito diferente de Trelawney. Se ele ousasse entregar tal tarefa com a mesma bobagem que usou para enganar Trelawney, o professor App o deteria até as férias de Natal. Harry olhou com ciúme para Ron e Kate Bell, que estavam se divertindo nas arquibancadas, pois achava que essa seleção era horrível. Por não haver exigência de idade, muitos alunos do primeiro e do segundo ano se inscreveram, ocupando inclusive a grande maioria das vagas. Essas pessoas estão lutando para fazer a vassoura voar a 70% de sua velocidade original, quanto mais competir com os jogadores normais. Por exemplo, agora há pouco um artilheiro até se jogou no gol porque estava muito nervoso, fazendo a torcida rir. Sem falar que aquele menino, provavelmente por estar muito envergonhado, partiu na velha vassoura cometa e decidiu voltar para o castelo e se esconder como se pretendesse nunca mais voltar. Harry teve que ir atrás dele para pegar a vassoura de volta, mas ele ainda cedeu e deixou o garoto com os olhos marejados ir embora. Quando Harry voltou ao campo foi como se tivesse assumido o papel do menino, com metade dos espectadores apontando e rindo dele. Harry ficou muito feliz por Hermione não ter vindo. Ele rejeitou a grande maioria das sugestões dela na época, alegando que ela não sabia nada sobre quadribol. Isso pareceu ter prejudicado o orgulho de Hermione. Então, quando ela chegou, a seleção estava chegando ao fim, e no final, Harry levou os novos jogadores para voar pelo campo por algumas rodadas enquanto os alunos nas arquibancadas lhes davam alguns tapinhas atrevidos nas costas. Então, o processo de seleção correu muito bem? Hermione perguntou espertamente quando eles desceram das vassouras. Os resultados são promissores. Harry disse rigidamente e decidiu que se Hermione perguntasse detalhes, ele recusaria a pergunta alegando que não poderia revelar segredos da equipe. Mas Hermione apenas olhou para a multidão saindo da arquibancada e ergueu uma sobrancelha de maneira evasiva. É como assistir a um burlesco fantástico. Luna comentou com alegria. Hermione e Gina se encolheram e riram ao mesmo tempo. Ron não riu, o que fez Harry lamentar mentalmente o quão forte a amizade deles havia crescido. Vamos, eu vi fumaça subindo da cabana de Hagrid quando cheguei. Hermione disse com uma cara séria enquanto se levantava. Harry fingiu não ver as lágrimas de riso saindo do canto dos olhos dela. Luna arrastou Gina misteriosamente. Então os três restantes mudaram de direção e caminharam carrancudos em direção à cabana de Hagrid. Eles vão salvar uma amizade que está prestes a se desfazer, simplesmente porque eles sabiamente decidiram não cursar o curso avançado de Hagrid. Isso foi dito por Rony, que previu pessimistamente que Hagrid deixaria Grop guardar a porta, carregando um grande bastão, e que eles teriam que passar por 9 mortes antes que pudessem ver Hagrid chateado. Eles ouviram um som alto de bufo quando se aproximaram da cabana e os três se entreolharam com cautela. Oh meu Deus! Hermione disse tristemente, obviamente pensando que Hagrid estava chorando tristemente. Até Harry e Ron pensaram a mesma coisa. Não poderia ser um resfriado, poderia? Eles se aproximaram inquietos, imaginando o que fazer para confortar Hagrid. Eles mal haviam pensado nas outras possibilidades. E foi por isso que Harry ficou tão surpreso ao ouvir a voz de uma segunda pessoa na cabana quando ele subiu para bater na porta confuso. Sim, aquelas criancinhas sem coração. Potters nunca me escreveram por conta própria, nem uma única carta, e eu até dei a ele meu precioso Liquid Lac. Slughorn disse distraidamente. Hagrid, posso ir ao funeral? Nunca consegui chegar mais perto de uma cromântula. Capítulo 624 A Espreita. É realmente um momento estranho. Harry pensou depois, se ao menos ele tivesse batido na porta mais devagar, mesmo que por apenas um segundo mais devagar. Então eles poderiam ter fugido silenciosamente, ou se escondido no campo de abóboras, e esperado o professor Slughorn sair. Mas a verdade é que antes que sua mente pudesse analisar os prós e os contras, sua mão bateu com força na porta de madeira de Hagrid, sem ouvi-lo. Houve um repentino momento de silêncio na cabana. Então eles ouviram Hagrid gritar rispidamente. Quem está aí? Harry olhou para trás, Ron virou a cabeça de forma normal e olhou para um monte de cogumelo seco secando na parede da cabana. Os olhos de Hermione se esquivaram enquanto ela esfregava os pés no chão. Sem outra escolha, Harry finalmente teve que dizer rigidamente, sou eu, Hagrid. Junto com Ron e Hermione, viemos ver você.
Houve o som de uma xícara quebrando na sala, acompanhado por um "Oh, meu Merlin", um grito. Isso fez com que Harry soubesse que o professor Slughorn estava tão surpreso quanto ele, e Hagrid não emitiu nenhum som, como se ainda estivesse com raiva, ou talvez simplesmente não tivesse pensado em uma resposta. Hagrid, precisamos conversar, Harry disse a plenos pulmões do lado de fora. Mesmo assim, Hagrid abriu a porta, embora ainda estivesse exasperado e demonstrasse muito pouco carinho. Rony trouxe à tona o funeral. Harry não tinha certeza se isso era a coisa certa a fazer, pois Hagrid de repente começou a chorar, tanto pelo pobre Aragog, a acromântula que Hagrid criou desde jovem, quanto pelo fato de que nenhum dos três selecionaram sua classe avançada. Crianças sem coração. Trataram todos vocês com tantas tortas de crosta de rocha. A Aragog, Hermione fez o possível para confortar Hagrid, que estava chorando e com os olhos marejados. Harry e Ron falharam mesmo depois de terem feito muito esforço. Eles foram incapazes de levantar Hagrid apesar de suas tentativas desconfortáveis, e ficaram com falta de ar sob dois braços grossos mais largos que a cintura, os óculos de Harry inclinados para o lado e Ron revirou os olhos por todo lugar. Professor, por favor, faça alguma coisa. Hermione disse severamente para Slughorn, o professor que parecia estar em uma situação estranha desde o início. Pegou seu lenço e enxugou o suor fino da testa várias vezes, e depois, Harry pensou que quando Hagrid os repreendeu, a retórica era tão desenvolvido que ele sozinho não poderia ter pensado nisso. Não foi difícil imaginar quantas palavras bonitas o professor Slughorn havia fornecido antes de eles chegarem. Slughorn levantou-se um tanto desconfortável e puxou sua varinha e gesticulou ao acaso. Oh, assim. Wingardium Leviosa. Ele ergueu sua varinha e apontou para Hagrid. A pressão sobre Harry e Ron diminuiu, e eles empurraram Hagrid um tanto atordoado de volta para a cama. Eles ficaram sentados no chão, ofegantes e esfregando as costelas doloridas. Hagrid assoou o nariz e abriu os olhos úmidos para encarar Harry, Ron e Hermione com os olhos arregalados. Eu sei, você provavelmente não tem tempo. Hagrid choramingou 2 vezes, corando um pouco. Vou pegar algumas tortas de massa rochosa. Harry e Ron, que tinham acabado de se sentar, imediatamente pularam e piscou desesperadamente para o professor Slughorn, que mexeu em seu lenço, pigarreou e disse: Hagrid, é melhor irmos ver Aragog. Você tem razão. Hagrid congelou e se levantou. Eles chegaram ao campo de abóboras nos fundos da cabana e Canino choramingou, onde Harry viu à distância uma criatura do tamanho de uma carroça. Seu pelo outrora resistente e preto havia se transformado em um cinza suave, suas 8 pernas grossas e afiadas, torcido estranhamente e suas 2 garras horríveis apontadas para o céu. Ele não é outro senão Aragog, a aranha gigante acromântula de 8 olhos. Harry havia esquecido que o professor App já havia enfeitiçado o antigo rei da acromântula e ficou um pouco assustado ao vê-lo. Hagrid tropeçou para frente e caiu de joelhos, acabando esmagando uma abóbora. Foi preciso muito esforço para Ron não rir, sufocando enquanto todo o seu corpo estremecia. Harry entendeu os pensamentos de Ron. Seu melhor amigo não tinha um bom pressentimento sobre aranhas. Então Harry deu um passo à frente sozinho, limpando a garganta, pensando em fazer alguns elogios aleatórios ou algo assim, apenas para aquela grande garra se contorcer de repente e assustar Harry, quase saltando de sua pele como um desenho animado. Não está morto? Harry não pôde deixar de gritar. É claro que não, disse Hagrid com voz rouca, olhando para Harry e grunhindo, mas vai acontecer em breve, em apenas alguns dias. Ele não pode nem comer agora. Ele disse, lutando contra as lágrimas de tristeza novamente, obrigado ao professor Slughorn. Ele disse que tinha visto um funeral semelhante disposto a ajudar. Vocês podem passar por lá então? Ele perguntou, olhando para Harry, Ron e Hermione, com olhos muito claros. Claro, Harry prometeu baixinho. Ótimo. Ao retornarem da cabana de Hagrid para o castelo, Slughorn caminhava na frente com sua barriga grande. Ele se virou várias vezes como se quisesse dizer alguma coisa. Quando eles estavam no hall de entrada e estavam prestes a se separar, Slughorn finalmente virou a cabeça. Crianças, ele gaguejou enquanto mexia no último botão do colete. Acho que devo uma explicação a vocês. Eu não deveria ter falado mal das pessoas pelas costas, mas vocês quebraram a camisa de Hagrid. Coração, pensei, já que você não está por perto. Esqueça, disse Harry, devíamos ter visitado Hagrid há muito tempo, e eu realmente não escrevi para você. Slughorn pareceu um pouco envergonhado e acenou com a mão. Isso tudo foi só uma brincadeira. Mas é bom esclarecer mal-entendidos, não é? Ele se tornou amigável ao dizer sabiamente, tenho planejado dar uma pequena festa recentemente, convidando apenas alguns alunos promissores, a Malfoy, as irmãs Greyengras, M. Selagem, Zabine Bones, Longbottom e a charmosa Melinda Bobbin. Eu não sei se você a conhece. A família dela possui uma grande rede de boticários e, claro, espero sinceramente que vocês 3 possam desfrutar da companhia também. Não tenho certeza se tenho tempo. Harry vasculhou a cabeça procurando uma desculpa. Talvez agendar o treino do time para aquele dia fosse uma boa opção. Ele não queria comer mais uma barriga cheia de doces e ouvir uma noite inteira de histórias confusas de pessoas famosas. Não tente ignorar isso, Slughorn fingiu ser severo. Estou contando com você. E que ridículo receberei se deixar os 3 mais jovens vencedores da Ordem de Merlin escaparem. Então ele brincou com as pontas do bigode de morsa e disse com um sorriso, não se preocupe, convidei Severus, que ensina você há 5 anos. E eles são muito valiosos. Harry ouviu com o rosto inexpressivo e queria menos ainda. E Félix, amiguinho astuto, ele tentou recusar assim como todos vocês fizeram, mas eu disse a ele que iria organizar isso de acordo com a agenda dele. Agora ele não tem motivos para recusar. Slughorn disse, dando tapinhas Harry no ombro e entoando. Eu entendo, pessoas talentosas são bastante orgulhosas. Mas bem, como posso dizer? Ele brincou com os 2 polegares. É sempre bom fazer mais bons amigos, eles podem te ajudar um dia.
Talvez. Ele cantarolou uma musiquinha e desapareceu escada abaixo do hall de entrada. O que devemos fazer? Harry perguntou suavemente enquanto olhava para a cabeça careca e brilhante antes que ela desaparecesse. Hermione não disse nada e ponderou por um momento. Ele também convidou Susan e Neville? Um tem tia como ministro da magia e outro é filho de heróis de guerra, disse Ron enquanto mexia o dedo. Não é tão difícil de entender, é? Vendo que a expressão de Harry ainda estava dividida, ele aconselhou. Apenas evite Snape quando chegar lá. Não pode ser pior do que a festa de aniversário do fantasma assustador e o próximo funeral de uma aranha gigante de 8 olhos. Eles voltaram para seus dormitórios e vasculharam suas mochilas para fazer suas tarefas. Harry e Ron tiveram que se conformar com as reclamações de Hermione, pegando emprestados dela livros de referência completos, e a redação de Hermione, é claro, e começaram a escrever seu antigo dever de casa sobre runas, 15 polegadas inteiras. Ron sussurrou, seus olhos girando enquanto colocava vários livros na sua frente ao mesmo tempo. De repente ele pensou no truque que Luna havia mencionado para ele esta manhã, e mal podia esperar para compartilhá-lo com Harry e Hermione. Harry ouviu confuso, enquanto Hermione ouviu com a testa franzida e apontou bruscamente. Esse método pode funcionar apenas para ela. Então, o que você acha de eu colocar essa ideia em meu ensaio? Ron pressionou com interesse. Parece que seriam algumas palavras. O coração de Harry também bateu forte e ele olhou para Hermione, mas Hermione se escondeu taciturna atrás do livro e não disse nada. Depois de um longo tempo, ela disse mal-humorada. Acho que Luna estava apenas tentando transmitir a ideia de carinho e concentração. E se você não consegue fazer o que ela fez, você apenas terá que estudar muito e trabalhar. Na sua prática. É tão bom quanto não dizer nada. Na manhã seguinte, Rita Skeeter bateu na porta do escritório do ministro da magia com passos rápidos, e as duas mulheres se entreolharam do outro lado da mesa. Sente-se, Skeeter, disse a senhora Bones, usando o monóculo e levantando os olhos de uma pilha grossa de documentos. Olá, ministro Bones. Rita Skeeter disse com um grande sorriso. Bones olhou para ela criticamente por um momento antes de seu olhar se afastar dos pequenos cachos que saíam da cabeça de Skeeter. Ela falou friamente. Você me foi recomendado por alguém que disse que você poderia ter algum poder na mídia trouxa. Não, alguns, ministro. Skeeter disse com unhas verdes brilhantes enfiando-se em sua bolsa de crocodilo e tirando dela um passe de trabalho. Sou uma jornalista especial do The Sun, com um ótimo status, e há um escritório separado para mim lá, embora eu só vá lá uma vez por mês, mas ela fez uma pausa. Esse escritório está reservado apenas para mim. A senhora Bones grunhiu baixinho. Dado seu histórico de violações, tenho motivos para me preocupar que suas ações possam ter um impacto negativo no Estatuto de Sigilo. Oh. Rita Skeeter congelou suas unhas compridas mexendo no zíper de sua bolsa de crocodilo, enquanto dizia levemente, não há evidências de que, só não foi descoberto ainda, corrigiu a senhora Bones. A responsabilidade mais importante do Ministério da Magia é manter todas as coisas mágicas escondidas, e agora que existe tal pessoa, abertamente na sociedade trouxa, cercada por um grupo de colegas que são todos rudes e bons em capturar informações. Sim, ouvi algo sobre o The Sun, você meio que encontrou sua área de especialização. Skeeter abriu a boca. Sem mencionar, continuou a senhora Bones, sem lhe dar a chance de intervir, que essa pessoa tem pouco senso jurídico e mais registros anteriores do que se pode contar, o que significa que ninguém o investigou. Caso contrário, tenho certeza de que haveria algumas pessoas que gostariam de vê-la cair. O corpo de Skeeter recuou. Agora, diga-me você, Skeeter, a senhora Bones perguntou suavemente, olhando-a diretamente nos olhos. Tal pessoa de repente se tornaria cumpridora da lei quando entrasse na sociedade trouxa? A expressão de Rita Skeeter endureceu quando ela respirou fundo várias vezes e disse, achei que você me pediu para vir aqui hoje por quê? O Ministério da Magia precisa de você? Senhora Bones perguntou friamente. Não, claro que não, Skeeter deu um breve sorriso, acabei de ouvir sobre uma oportunidade de ganhar dinheiro extra. Mas se eu pudesse ajudar de alguma forma o Ministério da Magia, ela cerrou os dentes, eu farei sem um único galeão. O Ministério da Magia não carece de sua remuneração, disse Bones, defendendo um acordo de não divulgação. Rita Skeeter fez uma careta, baixando os óculos e olhando para baixo para ler os termos repetidamente. Por trás dos óculos adornados com joias, seus olhos se arregalaram um pouco. Ela ergueu a cabeça para encontrar o rosto sério e estoico da senhora Bones e deixou escapar. Você está me pedindo para passar um ano inteiro na sociedade trouxa? Você pode voltar nos fins de semana. Senhora Bones disse calmamente. As palavras de recusa pararam no canto de sua boca e Skeeter roeu as unhas, pensando por meio segundo antes de dizer com os dentes cerrados. Quando este assunto puder ser tornado público, vou publicar esta experiência, e você pode não use nenhuma desculpa para me impedir. Concordo. Senhora Bones disse com um aceno de cabeça. Então Skeeter assinou seu nome no acordo de confidencialidade, a expressão em seu rosto se suavizou. De qualquer forma, ela parecia ter pré-encomendado um best-seller com antecedência. Ela se levantou e caminhou até a porta, e olhou para a senhora Bones. Esqueci de perguntar, até onde preciso ir? A senhora Bones disse com uma expressão impassível. Não há necessidade de você usar magia, sua identidade é o melhor canal de informação. Sua principal preocupação deve ser evitar que a identidade do bruxo seja descoberta no próximo ano. Não se preocupe com isso, o sorriso de Skeeter se alargou ligeiramente, o que fez sua expressão parecer provocativa. O Sr. App também assinou um acordo de sigilo. Ele começou tudo isso e recomendou você. A senhora Bones ergueu uma sobrancelha, para que você possa entender que por um lado, ele confia em você. Embora eu não saiba de onde vem essa confiança, por outro lado, ele não quer que nada dê errado.
Rita Skeeter lançou-lhe um olhar irritado e se virou para ir embora. Não há necessidade de me lembrar. Em seu escritório, a senhora Bones esfregou a testa. Ela meio que entendeu porque Fudge estava tentando desesperadamente estabelecer um limite com Dumbledore. O fato de que ela, uma ministra da magia, tinha que confiar na reputação de um professor da escola para avisar que Rita Skeeter teria criado ressentimento em qualquer outra pessoa com um coração menor. Mas a verdade é que uma vez fora da Grã-Bretanha, a sua reputação não é necessariamente maior do que a de Felix Zapp. Houve uma batida na porta. Kingsley Shacklebolt entrou e entregou um documento à senhora Bones. Ministro, Carlota Pinkstone será libertada da prisão na próxima semana. Ele disse em uma voz profunda. Senhora Bones sentiu sua cabeça doer ainda mais, aquele encrenqueiro. Não há dúvida de que ela é uma mulher muito mais difícil de lidar do que Rita Skeeter. Ela pensou cuidadosamente por um momento e disse, envie um auror para ficar de olho nela. Uma vigilância secreta ou Kingsley perguntou hesitante. É claro que siga-a abertamente, disse a senhora Bones com os dentes cerrados, para que ela saiba a atitude do ministério e salvá-la de ser presa novamente quando ela não tiver saído por alguns dias. Capítulo 625 Festa. É verdade que Dumbledore possui a Pedra da Ressurreição? Depois de 2 semanas, Félix recebeu um segundo arquivo sobre o reino da alma de Dumbledore, e ele não pôde deixar de pensar sobre essa questão. Era difícil julgar o comportamento de Dumbledore, ele era extremamente disciplinado em suas atividades, comendo no grande salão pela manhã e ocasionalmente aparecendo na aula de defesa contra as artes das trevas durante o dia. Muito bem, Riddle, 10 pontos para Sonserina. Félix disse na aula, olhando para o garoto de cabelo escuro e brilhante na primeira fila. Você foi o primeiro aluno a transformar um fósforo em um alfinete. Alguma dica? O jovem Tom riu e levantou-se. É preciso estar suficientemente familiarizado com o objeto antes e depois da transfiguração. Ele disse. Sim, e quem na classe poderia estar mais familiarizado com bordado do que um órfão? Um aluno disse em uma voz não tão alta, causando risadas pela sala enquanto o jovem bruxo e seus amigos olhavam cruelmente para as vestes de segunda mão e os livros antigos de Riddle. Silêncio. Félix disse, acho que todos vocês deveriam ter vergonha de si mesmos, porque não podem mudar seu nascimento. Mas o nível de esforço é algo que vocês podem decidir por conta própria. Ele olhou para o inexpressivo Riddle. Mais alguma coisa? Acho que também há confiança e habilidade a serem contadas, professor Dumbledore. Riddle disse. Preciso o suficiente, por favor, sente-se. Félix inclinou-se no pódio. A transfiguração é um assunto complexo, é mais rigoroso e científico do que a maioria, e pessoalmente acredito que essa é a sua vantagem. Riddle acabou de apontar o caminho para aprender transfiguração, confiança, habilidade e familiaridade suficiente com o objeto transfigurado. Os 2 primeiros podem ser adquiridos através de treinamento, mas se você quiser alcançar algo no campo da transfiguração, eu gostaria de compartilhar o que aprendi com a experiência, manter amor e curiosidade suficientes para a vida. O sinal tocou e os alunos começaram a arrumar suas coisas. Félix olhou para Tom Riddle e por algum motivo a luz do sol brilhando sobre ele sempre parecia obsoleta, como se tivesse sido extraída de um álbum de fotos antigo. Riddle saiu da sala em silêncio e seguiu um grupo de alunos da Sonserina, bloqueando-os em um canto isolado. Avery. Riddle sussurrou. Você parece ter problemas com as roupas que estou vestindo. Oh, cai fora, caipira. Avery disse zombeteiramente. Caipira? Eu esperava que palavras mais duras saíssem da sua boca, como sangue ruim. Riddle disse com uma voz sem emoção, e por algum motivo, Avery e alguns de seus amigos de repente ficaram sem fôlego, e Avery gaguejou um pouco. Escola. A escola não permite isso. Mas isso não impede você de usá-lo em particular, não é? Riddle perguntou quase em um sussurro. De que outra forma eu poderia saber? Avery se encolheu e deu um passo para trás, com as costas pressionadas contra a parede. Olha, pelo menos eu não disse isso publicamente, não tente me ameaçar contando ao professor. E mesmo que você tenha boas relações com o professor Dumbledore. Oh, você está com medo? Riddle disse com desdém. Dumbledore fica do lado dos bruxos das famílias trouxas, então você terá que manter o rabo entre as pernas. O rosto de Avery ficou vermelho de raiva, mas Riddle sorriu. Pelo que vale a pena, a teoria da linhagem tem um ponto válido. Eu li interpretações semelhantes em livros trouxas. As expressões nos rostos de Avery e de seu companheiro ficaram confusas. Nobreza, é assim que os trouxas chamam aqueles de sangue nobre, mais honrados que os plebeus, alimentados pelas façanhas de seus ancestrais, nascidos para fazer grandes coisas. Olivaras, o vendedor de varinhas, disse isso para mim. Ele disse isso para mim também. Avery grunhiu. E eu também. O rosto de Ridley corou levemente, um brilho sinistro brilhou em seus olhos. Ele disse com indiferença. Pode ser uma observação educada, mas não há dúvida de que ouvi o chamado do sangue de meus ancestrais em meu corpo, e sinto isso com clareza inconfundível, aqui mesmo nesta escola. Mas você é órfão. Avery apontou. Meu amigo Riddle estendeu a mão, que Avery agarrou com certa perplexidade, e então todo o seu corpo ficou rígido, incapaz de se mover. Riddle se aproximou e disse perto de seu ouvido. Quando o ouro for misturado à lama, seu valor não será menor, mas aqueles que passam por ele sem saber seu valor são realmente lamentáveis. Ele soltou a mão e inclinou a cabeça para avaliar o atônito Avery, e se sentiu muito satisfeito. Muito bem, Riddle disse com facilidade. Ouvi dizer que o professor Cettlebur comprou a Shinder. Você gostaria de ir vê-los? Estamos apenas no primeiro ano, disse Avery hesitante ao sentir a restrição física desaparecer. Não podemos assistir às aulas dele antes do terceiro ano. Riddle soltou um suspiro alto enquanto dizia impacientemente. O que há de tão difícil nisso?
Tudo o que precisamos fazer é ir até ele e dizer o que queremos e, honestamente, estou um pouco preocupado com o tipo de educação que você tem. Recebi que uma coisa simples como essa poderia dissuadi-lo. Avery corou, claro, fui bem ensinado. Mas Ridley apenas acenou com a mão preguiçosamente. Deixe a tarefa de nos apresentar para mim. Você só precisa mostrar um pouco de coragem e seguir meu exemplo. Seus olhos se fixaram nos poucos homens ameaçadores. Não diga que você tem medo de fazer até isso. E assim uma expedição foi finalizada, sem o menor risco. Ridley havia dito a eles que seria marcada para um fim de semana ensolarado. Ridley observou Avery e seu companheiro partirem, e seu rosto recuperou a calma. Naquele momento, um som de aplausos ecoou na escuridão. Quem? Ridley gritou, seus olhos semicerrados para a barba castanha que se tornou visível na escuridão, seu rosto rapidamente se tornando cortês. Professor Dumbledore? Jovem Tom, você parece estar se adaptando bem. Félix apareceu com um sorriso no rosto. Um traço de pânico brilhou nos olhos de Ridley. Você ouviu tudo, senhor? Não quero me justificar, mas disse ele teimosamente, primeiro tenho que sobreviver na escola. Então você pegou a teoria pedante? Félix perguntou gentilmente. O rosto de Ridley ficou pálido. Apontar a faca para o mais fraco certamente não é uma abordagem ruim, Félix disse pensativamente. Estou mais interessado em como você planeja subjugar Avery e os meninos, a serpente a Cinder. Ah, entendo. A língua de cobra. E há algo que você possa fazer para mudar minha situação, senhor? Ridley perguntou sarcasticamente, não tentando mais esconder. Alguns dias depois do início das aulas, havia pessoas falando de mim pelas minhas costas, zombando do meu roupão e dos meus livros. O que você disse naquela hora? Estude em paz. Claro, não é como se você já tivesse experimentado isso. Pelo contrário, disse Félix, temos algumas semelhanças. Ridley lançou um olhar examinador como se quisesse julgar a veracidade das palavras, e não havia dúvida de que ele havia falhado mais uma vez, não sendo capaz de ver qualquer sinal de emoção extra naquele rosto sorridente, que ele não pôde evitar secretamente. Admirar enquanto está irritado por dentro. Fui selecionado para a casa da Grifinória na época, e um ano antes de me matricular, meu pai Percival atacou 3 jovens trouxas e essa história se espalhou por toda parte com grande alarde. Félix disse levemente, as pessoas me viam como filho de um odiador de trouxas, deliberadamente trazendo o assunto à tona na minha presença, discutindo o assunto com fervor, e até mesmo alguns com segundas intenções elogiaram muito meu pai pelo que ele fez. Então como você revidou? Ridley perguntou. Estude em paz. Félix disse com um sorriso. Talvez minha declaração a seguir não seja muito modesta, mas ainda acho que estou certo. Sou talentoso e o currículo escolar não foi nem meio desafiador para mim. Demorou apenas alguns meses para mim para me destacar e as pessoas me reconheceram por minhas qualificações pessoais, e não pelo fato de ter um pai que odeia trouxas. Eu não precisava agradar ninguém, mas fui igualmente generoso em oferecer ajuda e incentivo aos colegas estudantes, e por isso, fiz muitos amigos rapidamente. Ridley pensou por um momento e depois ergueu os olhos. Você sabe que tenho um encontro com Avery, senhor, e ainda vou ver o Ascinder. Vá em frente, Tom. Não posso impedir você de fazer amigos. Félix recuou e desapareceu. O corredor ficou nublado em algum momento, e ele sabia que teria que terminar por hoje. Félix saiu da sala 7 e voltou para seu escritório, olhando pela janela enquanto uma coruja voava. A coruja circulou sobre o castelo 2 vezes antes de voar direto para a sala comunal da Grifinória. Você finalmente saiu, Hermione. Por que está tão tarde? Harry perguntou, lutando contra a vontade de se levantar, enquanto ele e Ron arrumavam os laços dos vestidos um do outro, apenas abrindo presentes. Hermione disse brevemente, usando um vestido igualmente lindo como usou durante o baile. Você recebeu algo estranho? Harry perguntou com interesse. Lavender me deu um pequeno frasco de poção do amor. Hermione corou ligeiramente. Ron tossiu violentamente. Que diabos? Hermione fechou a boca, não bisbilhote. Ela lançou um olhar feroz para Ron, depois olhou para as roupas que os dois usavam. Tudo arrumado? Vamos. Eles desceram as escadas e durante todo o caminho Ron perguntou com interesse sobre a poção do amor. Em quem você vai usá-la? Eu joguei fora. Hermione disse com uma cara de pôquer. Ron estava profundamente cético em relação a essa afirmação, mas Hermione ergueu a varinha e ameaçou enforcá-lo na varanda e Ron teve que calar a boca. Harry sentiu profundamente uma sensação de pena. Embora não tivesse dito uma palavra, ele ainda estava bastante curioso. O escritório de Slughorn era muito maior do que uma sala de aula comum, e não estava claro se ele havia convidado esta sala para organizar uma festa. O teto e as paredes eram decorados com cortinas verde esmeralda, carmesim e douradas, e acima de suas cabeças vinha o som de sons etéreos. Cantando, alguns elfos domésticos andando com bandejas de jantar e Ron pegou uma coxa de frango suavemente. Brilhante e brilhante, aposto que está coberto de mel. Ele disse com certeza. Harry, meu garoto. Slughorn se aproximou radiante, e senhorita Granger e senhor Weasley, eu estava conversando com alguém sobre seu irmão, o diretor mais jovem. Ele disse a Ron antes de pegar a mão de Harry e entrar enquanto cumprimentava Hermione e Ron, volte para casa. Como ele sabia que Percy se tornou o chefe? Ron murmurou em voz baixa. É óbvio, não é? Hermione disse, pegando um copo de hidromel e tomando um pequeno gole. Uma voz bêbada veio perto de sua cabeça. Querido, devo dizer que este licor tem um gosto um pouco insosso. Hermione se virou e Trelawney estendeu um braço que parecia ter sido conservado em xerez e esfregou a ponta do nariz de Hermione enquanto ela levava um copo de hidromel com ela. Obrigado, professora Trelawney. Hermione disse friamente.
Trelawney permaneceu imperturbável enquanto terminava o copo de um só gole e estalava os lábios com satisfação. Não tem um gosto tão ruim, o mel está bem enriquecido. Foi só então que ela finalmente conseguiu dar uma boa olhada no rosto de Hermione. É você, ela disse bêbada. Lamento um pouco que você tenha abandonado a minha aula. Veja bem, eu não apenas ensino conhecimento, mas... Ela arrotou alto e Hermione franziu as sobrancelhas e deu um passo para trás. Também lições de vida. Sabedoria de vida e tudo mais, eu aprendi tudo sozinho. Você não pode aprender em nenhum outro lugar. Navegar suavemente nem sempre é uma coisa boa. Eu vi isso no meu cristal bola. Rostos irritados cautelosos, sobre perigos ocultos. Hermione ergueu uma sobrancelha. Quer que eu tome cuidado para não ser atingido por uma bola de cristal no escuro? Vou ficar de olho, afinal o alcance não é tão grande. Ron, que estava por perto, riu alto e enquanto Trelawney concentrava sua atenção em Ron, ela se afastou com passos largos. Por outro lado, Harry se sentia como se estivesse acorrentado aos botões dourados do vestido de veludo de Slughorn e carregado consigo aonde quer que fosse. Antes que ele percebesse, ele estava girando pelo escritório espaçoso. Você já aprendeu alguma coisa, Harry? Slughorn baixou a voz e disse em tom agressivo. Aprendeu. O quê? Harry perguntou com um suspiro, sentindo-se péssimo, como um macaco em exibição, com todos que encontrava com um sorriso falso, mesmo aqueles que ele achava que conhecia bem, como as irmãs Greengras, fazendo uma cara falsa e sorrindo docemente para ele. Fazendo conexões. Slughorn disse, posso ver que você está falhando nesta área. Seu padrinho não lhe ensinou sobre isso? Ele geralmente está ocupado. Harry gaguejou. Que impróprio, Slughorn disse enquanto balançava a cabeça, então disse com algum entusiasmo. É um pouco presunçoso, mas talvez eu devesse escrever uma carta para ele, o último herdeiro da antiga casa dos Black. Harry ficou olhando, suspeitando que o professor Slughorn estava apenas procurando um motivo para se envolver com a família Black. Naquele momento, dois homens passaram pela esquina onde estavam escondidos antes. Slughorn estendeu agilmente seu braço gordinho, apenas para buscar ar, mas o braço continuou andando e num piscar de olhos envolveu aquele que estava um pouco mais longe dele, puxando-o com força. Harry exclamou mentalmente que esse movimento seria considerado uma das 10 melhores defesas de quadribol do ano. Valen, de pé no ombro de Félix, deu um tapinha no peito dela com entusiasmo e olhou com certa simpatia para Harry encurralado enquanto Félix se aproximava e ficava na frente do imóvel Snape, sua boca se curvando em uma curva agradável. Severus. Félix. Slughorn gritou feliz, um braço envolvendo Snape com força. Quase senti falta de vocês. Acabei de levar Harry para passear, e de nada, ouvi dizer que vocês dois são próximos de Harry, eu estava prestes a falar com ele. Se ele está planejando entrar na política. Eu não tenho intenção de entrar na política. Harry disse aborrecido, lutando desesperadamente. Porque Slughorn continuou tentando agarrá-lo e trazê-lo para mais perto de Snape. Slughorn ergueu um dedo gordinho. Mas você quer ser um auror, não é? Minerva me contou sobre isso. Ela pensa bem de você e fala muito bem de você. Mas você não pode passar a vida inteira pegando bruxos das trevas, você pode, Severus, tentar persuadi-lo. Snape estreitou os olhos como se estivesse olhando para um homem morto e disse calmamente, eu nunca soube que tinha esse tipo de influência sobre Potter. Não diga isso, Severus. Slughorn disse com um grande sorriso, Harry sabia que tinha bebido muito e agora estava em um estado de hiperatividade. Eu ouvi usar seu livro antigo, sim. Reconheci sua caligrafia instantaneamente, estava particularmente rabiscada, e até te critiquei de volta então sobre isso. Capítulo 626 Fim de semana em Hogsmeade. Slughorn claramente cometeu um erro de julgamento. Félix pensou consigo mesmo enquanto entregava o hidromel para um Snape de aparência estoica. Slughorn teria chegado a essa conclusão depois de lembrar a amizade entre Severus e Lily nos dias anteriores à Primeira Guerra Bruxa, naquele momento especial. Não houve surpresa nisso. Os professores tendiam a ser bem informados, mas o que sabiam era meramente superficial, e raramente se aprofundavam nos conflitos mais profundos e nas complicações emocionais entre os alunos. Combinado com ver Harry usando um livro antigo nas aulas. Harry não tem falta de dinheiro. Com a importância que Slughorn dava a Harry, seria possível descobrir, com apenas um pouco de atenção, que o livro pertencia a Snape. É para você, Harry. Esqueci. Você é menor de idade. Félix retraiu a mão que estava estendida. Não seja muito rígido, Félix. Não há problema em beber um pouco com moderação. Slughorn disse com uma piscadela. Ele também pareceu notar que Snape e Harry não eram tão próximos quanto ele pensava e mudou de assunto inteligentemente enquanto dava um tapinha no ombro de Harry. Parece que mantive você ocupado por muito tempo. Você deveria ir encontrar seus amigos e sim, pegue Harry. Com isso, ele pegou uma taça de uma bandeja segurada por um elfo doméstico que passava e entregou-a a Harry casualmente. Querendo nada mais do que sair dessa bagunça o mais rápido possível, Harry agradeceu e saiu rapidamente. Ele apenas deu um suspiro de alívio quando sentiu o olhar penetrante se afastar de sua nuca, e a voz vibrante do professor Slughorn desapareceu atrás dele. Amélia Bones, ela está bem, pensando bem. Atormentar? Uma voz familiar chamou. Neville, o que você está fazendo aqui? Harry perguntou surpreso enquanto Neville se escondia sob uma ampla cortina dourada, com uma série de pequenas luzes coloridas constantemente piscando voando acima de sua cabeça e seu rosto refletido na luz multicolorida. Eu vim descansar um pouco, Neville disse cautelosamente. Harry seguiu seu olhar e viu as irmãs Greengras, vestidas com lindos vestidos verde esmeralda, cercadas por um pequeno grupo de pessoas como estrelas. Ele perguntou, um tanto confuso, o que eles fizeram com você? Eles conversaram comigo. Neville gaguejou com um medo persistente no rosto. Isso é tudo?
Claro, não só isso, havia Blaise Zabine e Marcus Belby, até mesmo Malfoy. Neville disse com uma expressão chocada no rosto. Eles estão se comportando de maneira estranha, como se fossem pessoas diferentes. Ele ergueu os olhos de repente, aparentemente atordoado com suas próprias palavras. Harry entendeu um pouco. Você acha que eles estiveram sob a maldição Imperius ou foram substituídos por uma poção polissuco? Ele perguntou baixinho. Neville olhou atentamente para o rosto de Harry. Você sabe o motivo, não sabe? Bem, acho que é apenas algum tipo de etiqueta social que eles praticam. Harry disse mal-humorado. Os dois homens se entreolharam em silêncio e Neville olhou para a taça de Harry e perguntou ironicamente. Onde você conseguiu esse suco? Professor Slughorn me deu. Harry disse vagamente enquanto esvaziava o suco doce e cremoso em um gole, sentindo a garganta entupida. Ele puxou sua varinha, transformou a taça em um banquinho e sentou-se nela. Neville olhou diretamente para o banco de Harry. Você precisa de ajuda? Harry perguntou. Muito obrigado. Neville disse rapidamente. Então os dois simplesmente se esconderam atrás da cortina e sentaram-se no banquinho conversando alegremente. Harry, depois de algumas tentativas, conseguiu usar um feitiço não verbal para trazer um prato de tortas de carne da mesa. Você gostaria de alguns? Harry perguntou, pegando uma torta. Graças a Deus, estou morrendo de fome. Neville sorriu. Os dois engoliram tudo, enquanto olhavam para todos no escritório. Só quando o canto no teto cessou é que os dois emergiram de trás da cortina. Oh meu Deus! Hermione apareceu de repente, quase esbarrando neles. De onde vocês vieram? Ela olhou para as suspeitas manchas de gordura nos cantos da boca deles. Neville ainda segurava o prato vazio, e depois por cima dos ombros, para a cortina dourada atrás de Harry e Neville. Não importa, disse Harry soluçando, enquanto simultaneamente empurrava o banquinho ainda mais para dentro da cortina com uma perna esticada sem se mover. A festa acabou? Acho que é. Hermione disse, virando a cabeça. Naquele momento, o professor Slughorn caminhou até o centro, e disse com um grande sorriso no rosto. Espero que todos tenham tido uma boa noite, e posso garantir que não será a última. Os envolvidos saíram um por um, e Félix e Snape atravessaram o corredor, conversando em sussurros. O que está escondido na sala 7? Snape perguntou sem rodeios. Félix ergueu as sobrancelhas. O fechamento repentino da sala neste ano letivo e a má qualidade da sala temporária aberta ao lado. Houve alunos reclamando disso, disse Snape, e do interesse demonstrado pelo professor Bagshottem. Ele disse algumas palavras breves e se virou para sair. Isso foi um lembrete? Félix pensou até onde ele sabia. Snape vinha se mantendo discreto desde o início do ano letivo, e parecia que depois da queda de Voldemort, ele havia parado de querer falar com Harry e Dumbledore completamente. Em meados de outubro, o primeiro fim de semana em Hogsmeade foi finalmente anunciado. Harry acordou cedo naquela manhã, estava escuro lá fora, o vento uivava e ele ficou olhando para as cortinas de sua cama de dossel por um longo tempo, mas teve problemas para dormir, então ele simplesmente vasculhou embaixo da cama em busca da poção avançada, fazendo livro para passar o tempo. Ele se recusou a levar esse livro embaraçoso para a aula de poções depois daquela festinha desagradável e passou as 2 semanas seguintes compartilhando o mesmo livro com Ron, até que a coruja de Ron, Porquinho, trouxe o novo livro da livraria Florescer e Borrar. Desde então o livro Preparação Avançada de Poções estava guardado no fundo, debaixo da cama, para ser mais preciso. As palavras de Hermione salvaram seu destino quando ela enfiou uma runa mágica em um livro fantasma. Objetivamente falando, é realmente um livro muito bom, sem mencionar que contém algumas anotações do professor App. Harry pensou consigo mesmo. O livro acabou em suas mãos apenas porque ele era o único que mal conseguia entender as anotações nojentas e bagunçadas de Snape na época. E durante os exames NOMS do ano letivo, ele foi especificamente encarregado de classificando os pontos úteis, e quando o novo ano letivo começou, seu valor havia diminuído consideravelmente. Harry abriu o livro na parte de trás do centro e olhou para o encantamento Sectum Sempra, escrito na margem com as palavras simples para inimigos, abaixo dele. Na verdade, havia 2 outros comentários abaixo dele em 2 fontes diferentes, cada um em palavras pequenas e bem escritas. Um dos comentários aborda o feitiço em si, feitiço cortante, rápido e silencioso, com um pouco de prática. Pode cortar a cabeça de uma pessoa e até funciona bem contra pedra e metal. O contrafeitiço para isso é um feitiço de cura para efeito máximo. O encantamento teve que ser repetido 3 vezes, aceito pessoalmente pelo inventor do feitiço. Este parágrafo por si só já causou repulsa em Harry. E o comentário de Hermione seguiu abaixo da crítica do professor App. Você pode dizer que ela ficou irritada, comentário horrível. Os meninos dessa idade são todos violentos da cabeça? E posso garantir que este é um feitiço ilegal. Harry sorriu e riu sem palavras. Ele podia muito bem imaginar que tipo de emoção Hermione estava sentindo ao escrever isso, mas, embora não tivesse certeza do motivo pelo qual o professor associara isso a cortar cabeças de pessoas, Harry achou esse pensamento bastante assustador. Sem dúvida serviu como um aviso flagrante. Para ele, o professor App também deixou comentários bastante incomuns sobre outros feitiços manuscritos. Feitiço de crescimento de unhas, um feitiço menor com um belo efeito cômico Dangling Jinx. Certifique-se de que seu oponente esteja usando calças, ou talvez não, dependendo do quanto você o odeia. Mufliato Charme, obrigatório na biblioteca, com notas adicionais de Hermione. Te peguei, professor. E Langlock, que tem o efeito de colar a língua ao palato e pode ser usado como auxílio na prática de feitiços não verbais. Harry olhou para a descrição do feitiço Langlock e por um momento seus pensamentos foram para outro lugar. Este feitiço ajudaria ao praticar Animagus? Sirius havia lhes dito uma sugestão particularmente pouco confiável. Usar o feitiço atordoante e a maldição do corpo preso iria impedi-los de engolir, ou mastigar, folhas de mandrágora inconscientemente enquanto dormiam.
Harry pensou que se eles combinassem o feitiço Langlock com isso, eles não teriam que se preocupar com isso durante o dia e a noite. Harry balançou a cabeça vigorosamente, era uma ideia absolutamente terrível. A aula de Animago está marcada logo após o Halloween e contando com ele, Ron e Hermione, há uma dúzia de alunos que atendem aos requisitos. Eles teriam quase um mês para aprender a teoria e então iniciariam a primeira tentativa por volta do Natal, o que minimizaria o sofrimento causado pela dificuldade de falar. Pela manhã, os alunos formaram uma longa fila e passaram pelo escrutínio de Filch para uma viagem a Hogsmeade, em meio aos olhares invejosos dos bruxos mais jovens. Onde está Hermione? Ron perguntou no portão de carvalho. Ainda brincando com seu livro de runas, ela mal pode esperar para preenchê-lo. Harry disse, olhando em volta enquanto fazia isso. Bem, parece que somos só nós dois hoje, disse Ron com um suspiro. Mas rapidamente se animou, vamos primeiro aos oncos? Depois disso, uma visita à loja de Fred e George e à loja de penas de Scrivenshaft. Preciso reabastecer algumas penas e finalmente tomar uma bebida no Três Vassouras. Na verdade, Harry olhou para Ron com certo embaraço. Ei, Harry. Ginny apareceu por trás deles e deu um tapinha feliz no ombro de Harry. Vamos. Ron olhou incrédulo e exclamou. Você vem conosco? Ginny ergueu suas lindas sobrancelhas e deu um passo à frente para pegar o braço de Harry, e olhou para Ron provocativamente. Sentindo-se estranho por dentro, Harry tentou puxar seu braço para trás silenciosamente, mas Ginny insistiu em não soltá-lo. Eu acho. Ela olhou diretamente para Ron. É hora de mostrar um exemplo de bom irmão. O queixo de Ron caiu. Vocês vão embora ou não? Filch olhou para eles e rosnou ferozmente. Saindo. Com um giro de cabeça, o cabelo de Ginny subiu no ar como chamas por uma fração de segundo enquanto ela arrastava Harry para longe. Harry nunca se sentiu assim antes. A viagem da escola até Hogsmeade foi tão longa que ele não sentiu a felicidade do encontro. E mesmo que Ginny estivesse bem ao lado dele, a respiração irregular ocasional atrás dele o lembrou que Ron nunca os deixou. Para onde vamos primeiro? Gina disse rapidamente. E Zonco? Harry quebrou a cabeça. E depois? Acho que podemos ir à loja de Fred e George, disse Harry lentamente. Talvez possamos esbarrar com eles. Boa ideia. O que mais? Vá até a loja de penas do Scrivenshaft e compre algumas penas e finalmente tome uma bebida no quente Três Vassouras. Que tal um plano? Ron perguntou mal-humorado com uma voz mal-humorada. Ah, horrível. Gina disse com desgosto. Eles se separaram na entrada da vila de Hogsmeade, e embora Ron não estivesse muito feliz com isso, Gina olhou para ele e se recusou a se mexer. Que tipo de pessoa seguiria a irmã em um encontro? Ron murmurou alguma coisa e foi embora chutando as pedras. Harry e Ginny foram até Zonco, mas o lugar está isolado com tábuas de madeira. Oh droga! Harry gritou de repente enquanto eles se dirigiam para Weasley Visar Veezes, e abruptamente virou uma bifurcação na estrada com Ginny a reboque. O que está errado? Ginny sondou e olhou para trás. É o professor Slughorn. Harry disse nervoso e Ginny riu baixinho em seu ouvido, fazendo cócegas no coração de Harry enquanto ele pensava em deixar Ron sozinho na rua no vento gelado. Que tal uma xícara de chá na casa de chá da Madame Puddifoot? Harry perguntou, reunindo coragem. É um local reconhecido para casais de Hogwarts. Ginny olhou para ele, seus olhos pareciam brilhar com estrelas. O que está errado? Harry perguntou atrapalhado, seu rosto queimando um pouco enquanto ele se perguntava se seus pequenos pensamentos haviam sido descobertos. Ginny sorriu de orelha a orelha. Ótimo! Ela disse enquanto se endireitava e alisava o cabelo bagunçado. A casa de chá já estava lotada e quando eles entraram todos os encararam atentamente. Duas meninas mais novas no canto faziam beicinho. Aquela de queixo proeminente e longos cabelos negros conversava algo com a amiga. Deixe-os em paz. Ginny disse condescendentemente puxando Harry para dentro, mas mesmo enquanto circulavam pela sala cheia de fumaça, não conseguiram encontrar um lugar vazio. As duas garotas da classe baixa que estavam prestes a sair, sentaram-se dramaticamente, entrelaçando os braços, e semicerraram os olhos para Ginny em uníssono. Essa é Romilda Vane. Ela discutiu como dar a você a poção do amor no clube. Ginny disse, olhando em volta com impaciência enquanto esperava encontrar alguns assentos vazios. O que? Harry exclamou. Oh, não faça barulho, algumas das ideias eram bem interessantes. Ginny disse casualmente, então seus olhos brilharam, vamos até lá. Harry resmungou mentalmente, ele pensou que era óbvio que Ginny estava lá, mas em vez de parar, ela mesma se envolveu na conversa, ou pelo menos ouviu algumas ideias interessantes. Isso o irritou muito, e então uma questão importante o atingiu. O clube. Que clube? Uma sombra arrepiante de pressentimento nublou a mente de Harry. Talvez ele devesse encontrar uma chance de conversar com os irmãos Creevey sobre a administração do clube. Esse assunto precisava ser discutido com urgência por questões de segurança. Eles foram até o assento da janela, onde duas pessoas estavam de pé. Uma delas era uma velha de aparência refinada que abotoava o casaco com elegância. Depois entregou uma caixa de presente para Daphne Greengrass. Harry mais uma vez viu um sorriso delicado no rosto de Daphne, ao qual ele era um tanto alérgico. Passe para ele por mim. Daphne assentiu e as duas saíram da casa de chá de Madame Puddifoot e se separaram à esquerda e à direita. Do outro lado, Rony vagava sem rumo pelas ruas de Hogsmeade, chupando uma varinha de alcaçuz com a barriga cheia de mágoas. Então ele viu uma velha com roupas cinza esfarrapadas passar, e Ron olhou para ela, sem pensar duas vezes. Mas o sujeito desajeitado que seguia atrás da velha chamou sua atenção. Ei! Dom Ron gritou entusiasmado. De repente uma varinha pressionou contra seu traseiro. Mais uma palavra e eu mato você. Capítulo 627 Missão de perseguição. Ron parecia chocado enquanto sussurrava nervosamente, quem é você?
Um comensal da morte? Um bruxo das trevas? Não houve nenhum som atrás dele. Engolindo em seco, Ron inclinou a cabeça, mas uma varinha o cutucou com tanta força em suas costas que ele não ousou se mover mais. Ele murmurou, quero dizer, você pode não ter percebido uma coisa, se eu morrer, você nunca vai se safar. Sou um destinatário da Ordem de Merlin de segunda classe. Em breve serei de primeira classe, e um membro pleno da Liga de Defesa da Força Negra. Eu sou o aluno favorito de Dumbledore e do Professor App. Você conhece o grande Harry Potter. Somos melhores amigos, ele e eu. Uma risada suave e travessa soou atrás dele. Claro, eu sei quem você é. Uma voz comprimida disse. Ron ficou aliviado. Então sentiu uma dor quente nas costas da mão direita. Não faça pequenos movimentos. A voz disse e a mão de Ron, que enfiava a mão em seu bolso, congelou. Venha comigo. O corpo de Ron foi puxado para o lado e pelo canto do olho a figura desajeitada de Tonks desapareceu. Seus olhos escureceram quando ele os encontrou entrando em um beco estreito e mal iluminado. Ele foi empurrado violentamente contra a parede. Ron Weasley? Isso mesmo. Ron disse, sua voz já se acalmando. Oh, considere-se azarado por ter visto algo que não deveria ter. A voz disse frivolamente. Ron de repente pareceu confiante. Eu não penso mesmo. Seja honesto. Você? Uma magia retorcida de repente emergiu da superfície do corpo de Ron e a varinha atrás dele foi forçada a se afastar. A magia retorcida explodiu e se espalhou, e inchou como um saco plástico inflado, formando uma bola enquanto o beco passava por ele. Com a varinha na mão, Rony se virou lentamente e alisou o cabelo no meio, e olhou brincalhão para a pessoa cujo rosto estava meio exposto quando o feitiço a jogou contra a parede do outro lado. Parece uma bagunça, Collins. Seu tom estava cheio de orgulho. Acha que você é legal? Collins disse, evasivamente, deixe-me libertar agora. Seu rosto foi deformado pela magia de Ron, e sua fala soou abafada no momento. Ron conteve a risada e retirou sua magia. O feitiço do escudo humanoide? Collins perguntou enquanto ela se apoiava na parede e se endireitava, esfregando o rosto vigorosamente. Ah, o primeiro feitiço não verbal que dominei. Você está com sorte. Ron bateu a varinha na palma da mão, algumas faíscas irromperam da ponta, e ele tinha uma expressão presunçosa no rosto. Collins bufou e saiu do beco. Ei, não vá, o que está acontecendo? Ron a perseguiu, eu vi Tonks. Isso foi certo, julguei pelos movimentos dela. É ela, Collins respondeu positivamente, olhando em volta por um momento enquanto os dois saíam do beco. Não importa, vamos encontrar um lugar para descansar um pouco. Está frio nos últimos 2 dias e com aquela velha senhora correndo por aí. Eu realmente suspeito que ela esteja fazendo isso de propósito. Eles caminharam em direção à pousada dos 3 cabos de vassoura. De quem você está falando? Ron perguntou curioso. Carlota Pinkstone, disse Collins. Ela saiu recentemente de Azkaban, e Tonks e eu estamos encarregados de segui-la. Aquela velha é uma criminosa? Ron perguntou, surpreso. Ela não estaria. Não como você pensa. Ela não teve nada a ver com os recentes julgamentos dos bruxos das trevas. Collins explicou enquanto eles escolhiam um assento na janela da pousada 3 vassouras, e a senhora Rosmerta se aproximou deles. Posso pegar alguma coisa para você, querido? Oh, Sr. Weasley. Ron disse lentamente em voz baixa, eu preciso de um Firevski quente para esta jovem. Você tem idade suficiente? Collins olhou para ele com desconfiança. Ron tossiu dramaticamente, seu rosto ficou vermelho e lançou-lhe um olhar duro. Quase 5 meses se você insistir em ser intrometida. A senhora Rosmerta cobriu a boca e riu baixinho, exalando charme maduro. Um copo de Firevski quente, certo. Ela disse calmamente, e você, bela senhora? Eu não preciso de nada. Collins respondeu rigidamente. Ela não pode beber, ela está fazendo uma performance, Silvo. Ron prendeu a respiração com uma expressão de dor enquanto retirava o dedo do pé pisoteado e disse à senhora Rosmerta com uma careta, por favor, traga um refrigerante para ela ou algo assim. Eu recomendo um refrigerante com sorvete. A dona disse. Isso basta. Ron viu que Collins não se opôs e fez a ligação. Quando a senhora Rosmerta saiu, ele não pôde deixar de baixar a voz e perguntar, aquela Carole. Carlota. Bem, Carlota, Ron deu de ombros. Qual é o crime dela? Por que vocês dois a têm no radar? Francamente, não acho que Tonks esteja preparada para qualquer coisa que envolva perseguição de perto, a menos que não estejamos nem tentando esconder isso. Collins lançou um olhar de aprovação. Ron ficou olhando. Ele estava prestes a dizer a menos que quem emitiu a ordem estivesse louco, mas ele não iria admitir isso para Collins, a menos que ele também estivesse louco. Então ele interrompeu. Sim, certo, foi isso que pensei. Conte-me mais sobre isso. Ela é uma ativista. Collins falou lentamente enquanto ela relaxava na atmosfera quente e aromática do salão, e com o passar do tempo os copos na frente de ambos se esvaziaram. Collins se levantou e colocou o cachecol. Vou substituir Tonks. A propósito, se você ver Cedric, diga-o lá por mim. Eu o vi com sua namoradinha mais cedo. Você não pode dizer isso sozinho? Ron murmurou descontente. Em uma missão. Collins sorriu, escondendo o rosto para revelar apenas os olhos. Bem, devo dizer que você reagiu de maneira bastante impressionante hoje e estou ansioso para tê-lo como meu novo colega. Entendi. Ron disse lentamente enquanto suas orelhas ficavam um pouco vermelhas e ele mostrava seu comportamento autoproclamado nobre e culto novamente. À medida que o anoitecer se aproximava, os jovens bruxos de Hogwarts surgiram de todas as direções e partiram de volta para a escola. A porta da pousada 3 vassouras foi aberta e uma mulher com um sobretudo trespassado verde escuro entrou. Ela não é jovem, mas ainda era possível ver em seu rosto o brilho e a graça de sua juventude. Madame Rosmerta deu um passo à frente para recebê-la. Entre, estimado convidado, o que você gostaria de pedir? A mulher não teve pressa em responder. Ela tirou o boné pontiagudo, revelando o cabelo curto e grisalho por baixo, e olhou ao redor da sala antes de dizer. Um quarto mais isolado seria apreciado. Estou preparada para ficar esta noite.
Muito bem, senhora. A senhora Rosmerta respondeu. Mais alguma coisa? Posso receber um convidado esta noite, então não me incomode, não preciso de nenhum serviço além de acomodação. Está claro? Ah, claro, disse a senhora Rosmerta hesitante, de acordo com o Ministério da Magia, a hospedagem exige um nome registrado. Claro, disse a mulher, você pode me chamar de Nicole Noel. A hora se aproximava tarde da noite e as estrelas brilhavam do lado de fora da janela. A mulher sentou-se numa cadeira do seu quarto e esperou com muita paciência. Ela mantinha essa postura já há algum tempo, as mãos entrelaçadas, os olhos brilhando de lembranças. Aquela garota de Hogwarts já tinha entregado a carta? Ele apareceria para a consulta? Por que ele não contatou nenhum deles depois de sair da situação? Ele ficou desanimado porque ninguém reconheceu seu domínio inabalável depois daquele evento. Toque, toque, toque. A mulher levantou-se com entusiasmo, mas felizmente não perdeu a cabeça. É você? Ela perguntou com a voz trêmula. Não houve resposta de fora. Seu coração afundou e ela rapidamente sacou a varinha e apontou para a porta da sala. Quem está aí? A mulher latiu, desta vez com a voz cheia de frieza e seriedade. Félix Zapp, afirmou uma voz jovem da porta, uma certa senhora que se autodenomina Nicole Noel, tomou a liberdade de nos visitar, podemos conversar lá embaixo? À medida que as palavras eram ditas, o ar ao redor deles parecia congelar e se unir para formar uma unidade integral e indivisível. A mulher ergueu a varinha decisivamente e um raio de fogo disparou, seguido por uma tentativa de lançar uma aparição. Bang! A porta da sala se partiu em pedaços e o fogo abriu outro grande buraco na parede. A figura da mulher desapareceu no último segundo, mas ela foi imediatamente atirada para outro lugar. A área ao redor era um terreno baldio, sombras de pedras negras caíam em silêncio, árvores farfalhavam e o frio da noite alcançava a mulher através da terra fria e cortante. Ela estremeceu e se levantou do chão. Pelo canto do olho, Nicole Noel viu um rastro de luz onde ficava a vila de Hogsmeade. Ela exalou a frieza que havia coagulado em seu peito e determinou aproximadamente sua localização, os arredores de Hogsmeade. Então ela concentrou sua atenção no homem que apareceu silenciosamente diante dela. A luz da lua brilhava em seu rosto um tanto jovem, desenhando as linhas nítidas de suas belas feições. Félix Zapp, capítulo 628 Retorno decepcionado. Félix Zapp, Nicole Noel sussurrou, repetindo a autoapresentação do visitante, e de repente acenou com sua varinha. O ar fez um som de voxox, e então um som agudo como uma lâmina afiada cortando papel explodiu em seus ouvidos. Mas a magia dela não machucou ninguém, nem chegou tão longe. A 1 metro ou 1,5 metros à frente da mulher, vários clarões ofuscantes de luz brilhante irromperam do nada e uma sólida parede de pedra tornou-se visível, desviando o feitiço. Nicole Noel ficou chocada. Que nível de transfiguração foi esse? Ela inconscientemente recuou. Outra parede a bloqueou por trás. Sua mão que não segurava a varinha tocou a superfície áspera e fria da rocha e seu coração afundou um pouco, como de um homem se afogando. Todos os seus sentidos lhe disseram que a parede em questão é real demais para ser uma ilusão, a ponto de ela suspeitar que o homem à sua frente é Dumbledore disfarçado. Mas então aconteceu algo que ela não conseguiu entender. A parede sólida que anteriormente bloqueava o feitiço foi rapidamente drenada de sua cor e se transformou em linhas simples que pareciam pintura, e a figura semelhante a uma estátua de Félix Zapp tornou-se visível. Eventualmente as linhas piscaram algumas vezes e se misturaram à escuridão. Nicole Noel olhou nos olhos prateados de Félix e ficou boquiaberta de surpresa. Seus olhos, você também tem o dom de profecia? Você está se referindo a Grindelwald? Ele já teve um par de olhos parecido com o meu? Félix perguntou com interesse. Eu nem percebi, mesmo depois de mais ou menos um mês sendo colega dele, sempre pensei que era azul. Não, você é diferente dele, sussurrou Nicole Noel. Ele só tem um olho heterocromático, representando o raro dom da profecia. Eu estou surpreso. Félix fez uma pausa e fez um som de reconhecimento. Então, podemos ter uma conversa adequada agora? Você não parece estar planejando esconder sua identidade. Isso, eu realmente não posso me incomodar em procurar o membro principal para conversar. É bom que você tenha aparecido por conta própria. Não espere aprender nenhum segredo comigo. Nicole Noel disse cautelosamente. Mesmo que já tenha passado meio século desde o fim da sua organização? Félix perguntou. Para alguns, nossa causa nunca terminou, apenas ficou adormecida por enquanto. Ah, entendo, você está aqui para trazer de volta seu líder. Félix disse. Após um breve silêncio, ele perguntou novamente em meio ao olhar cauteloso do outro lado. Estou curioso, como é confiar incondicionalmente em alguém? Os olhos da mulher ardiam de raiva. Você está me provocando? É pouco cavalheiresco e não corresponde à sua reputação internacional. Não, estou genuinamente interessado. No grupo com o qual entrei em contato, disse que apenas os acólitos têm um forte senso de unidade. Com o que quero dizer, é claro, o núcleo do acólitos. Vocês sabem sobre os comensais da morte? Parece impossível comparar os dois juntos. Comensais da morte? A mulher zombou. O que é isso? Félix sorriu então? Como é isso? Entregar uma parte do seu destino sob o controle de outra, como uma fé trouxa. Nicole Noel olhou para ele criticamente por um momento, e depois de um tempo, um sorriso misterioso surgiu nos cantos de sua boca. Então é isso, ela disse com um suspiro. Félix expressou a sugestão certa de dúvida, mas a mulher manteve a boca fechada. Houve um momento de silêncio. Então, preciso me encontrar com o Sr. Grindelwald. Receio ter que decepcioná-lo, velho Grindelwald. Bem, ele não se preocupa mais com os assuntos do passado agora que assumiu o cargo de professor, e seria melhor se você o deixasse sozinho.
Seria bom para ele e para você. A atmosfera mais uma vez ficou tensa. Você quer ir contra os acólitos? Nicole Noel disse com arrogância e indiferença condescendentes. Mas senhora, quantas pessoas você pode representar? Mais do que você pode imaginar. Nicole Noel disse severamente. Admito que você é um homem poderoso, mas quantos você consegue enfrentar? 1.000 ou 2.000? Ou dezenas de milhares de bruxos? Você acha que pode enfrentar 2 milhões de bruxos quando todo mundo bruxo teve medo de julgar todos os acólitos? Puxa, preciso te lembrar que Grindelwald ficou preso por meio século? Ele se ofereceu então. Nicole Noel disse em voz alta, seus olhos incrivelmente brilhantes, mas ele está fora agora. Não há ninguém neste mundo que possa enfrentar os acólitos, nem mesmo Dumbledore, que só pode pregar peças e montar armadilhas. Junte-se a nós, você estará em boas mãos. É a única maneira de evitar que a escola de magia e bruxaria de Hogwarts e o mundo mágico britânico caiam em ruínas. Interessante. Você está insinuando que tem planos de iniciar uma guerra bruxa? Félix disse com um leve sorriso, mas seu tom esfriou. Você sabe o que eu vejo, senhora? Uma ameaça blefada. Você está mentindo, só pode falar por si mesma. As pupilas de seus olhos estavam completamente nubladas por uma névoa prateada. O cada vez menor livro de runas ondulava através da névoa prateada, com símbolos rúnicos tremeluzindo ao seu redor. Este livro parecia diferente daquele que Félix deu a Hermione como presente de maioridade. O que Hermione tinha em suas mãos estava vazio, exigindo que ela o preenchesse com seu próprio conhecimento de runas antigas, enquanto aquele que Félix tinha em seu livro. Posse representava a fonte mais poderosa do poder do mestre de runas. Sombras cresceram ao redor deles, uma barreira negra e fria apareceu ao redor deles, e uma cacofonia de vozes soou em seus ouvidos, enquanto jovens estudantes passavam e desapareciam na frente deles. Paredes interligadas, janelas, escadas e torres apareceram uma após a outra, e a floresta árida rapidamente se sobrepôs a dezenas de milhares de metros do complexo do castelo. Nicole Noel olhou para trás com movimentos rígidos, o ar frio que ela exalava condensou-se na janela ilusória e refletiu um rosto assustado. Ela se virou e olhou para Félix, que estava parado no meio do corredor. Não sei quantos posso enfrentar, então você quer tentar descobrir? Houve um momento de silêncio. Desculpe, estou um pouco nervoso. Félix disse enquanto o magnífico castelo desaparecia pouco a pouco na frente deles. Mas eu odeio ser ameaçado. Ele murmurou. Especialmente ameaças que tinham potencial para acontecer, a mulher na frente dele não poderia fazer isso, mas Grindelwald provavelmente poderia. Realmente, se ele trouxesse milhares de bruxos de elite de uma só vez, estando despreparado, ele não teria escolha a não ser fugir. De qualquer forma, seu plano falhou, minha senhora. Venha comigo e eu a entregarei ao Ministério da Magia britânico. Com um golpe, uma coruja marrom circulou e pousou. Os dois observaram ao mesmo tempo que a coruja deixou cair uma carta nos pés de Nicole Noel e saiu voando sem olhar para trás. Era muito assustador lá embaixo. Ela teve dificuldade em encontrar uma chance de entregar a carta. Deve chegar mais comida de coruja depois de voltar. A mulher olhou para Félix, não vendo nenhuma reação dele, pegou a carta, rasgou-a e tirou o pergaminho de dentro para ler seu conteúdo. Eram apenas algumas linhas e ela leu várias vezes. Ela sentou-se impotente no chão, seu rosto ficando pálido e seus olhos pareciam perder o foco. Uma resposta de Grindelwald? Então você entrou em contato com ele. O que ele disse? Nicole Noel fechou os olhos, a carta amassada enquanto ela segurava. Então, você pode ir embora agora, senhora Noel, e nunca mais voltar. Félix deu a instrução de expulsão. Você não vai me prender? Nicole Noel perguntou fracamente, com os olhos abertos. Não há necessidade. Félix disse, e desapareceu abruptamente. O vento uivou e Nicole Noel ficou onde estava, olhando por um longo tempo na direção do castelo de Hogwarts antes de partir. Bem, aquele velho é muito encantador, alguém ainda se lembra e espera por ele mesmo depois de todos esses anos. Félix fez uma careta, girando um pedaço ilusório de pergaminho em seus dedos. Ele balançou a cabeça e desapareceu mais uma vez, desta vez indo embora de verdade. A recusa de Grindelwald em se assumir foi um sinal positivo. Ele não precisava criar um problema com isso. Quem sabe que relacionamento esses dois já tiveram? Talvez fossem um casal? Félix avaliou um pouco a possibilidade e abandonou a ideia de jogar essa batata quente na senhora Bones. Ela já estava sob bastante pressão ultimamente, se ele acrescentasse mais alguma coisa, Félix temia que ela entrasse em greve. Na nova semana, tudo correu normalmente em Hogwarts. Exceto, Potter. Grindelwald estava no púlpito, olhando uma redação enviada. Você pode me dizer o que escreveu? Harry levantou-se lentamente da cadeira e disse com relutância, lição de casa, senhor. Então você sabe. Grindelwald disse suavemente. Você não está falando sério, Potter, então, infelizmente, você vai ser detido. Mas, senhor, Harry disse de forma pouco convincente. Vou ouvir sua explicação em minha sala, mas agora não atrase o resto da aula, disse Grindelwald com sua expressão habitual. Vamos continuar com a aula. Harry bufou e recostou-se em sua cadeira enquanto Ron e Hermione lhe lançavam um olhar de simpatia. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. O professor Bagshot não relaxou suas exigências só porque conhecia Harry. Em vez disso, ele se tornou ainda mais rígido. Muitas vezes, a mesma redação com um nome diferente poderia ser aprovada, mas com Harry, ela se tornaria falha. Só que eles não esperavam que isso chegasse à detenção. Devido às suas habilidades medíocres e disfarçar sua identidade trouxa, mais da metade de vocês falhou. Isso também significa que você corre o risco de atrair a atenção dos aplicadores da lei trouxas a qualquer momento. E se algum de vocês puxar sacar sua varinha com um grande sorriso, você poderá sofrer uma reação mortal. Como aprendemos na última lição, a velocidade das armas de fogo normais excede a velocidade do som. Alguém se lembra qual é esse número? Muito bom, senhorita Granger. E o bruxo comum, quero dizer, aqueles hábeis em habilidades não verbais lançar feitiços é apenas cerca de 1/3 mais
mais rápido em média. E a menos que você seja um arquimago e possa controlar a magia além do seu corpo, você terá que ouvir minha lição honestamente. É mais seguro detectar o perigo com antecedência do que responder a ele de frente. O método mais eficaz é usar magia como feitiço supersensorial para melhorar sua própria percepção e detectar a presença do perigo com antecedência. Agora em grupos de 2, fiquem um de costas para o outro. O primeiro use o feitiço supersensorial e o segundo reúna a magia na ponta da varinha, mas não dispare. Deixe-me ver até onde você consegue e faça. Capítulo 629 Detenção na aula de defesa contra as artes das trevas, os alunos se movimentaram. As mesas estavam empilhadas nos cantos, deixando uma grande área vazia no meio. A sala de aula ficou um caos pelos próximos minutos. Ninguém queria ser aquele com uma varinha apontada para a nuca. Harry e Ron se empurraram sem muita vontade. Eventualmente Ron venceu com sua altura e força física vantagem e Harry foi empurrado para a frente. Pelo canto do olho, ele teve um vislumbre de Neville parado lado a lado com ele, apertando a boca com uma expressão de alguém indo em direção a uma câmara de tortura. Aguardem, os alunos da primeira fila lançam um feitiço supersensorial em si mesmos. Harry não se preocupou em olhar para os outros enquanto apontava a varinha para si mesmo e sussurrava o encantamento. Em um instante, seus sentidos tornaram-se extremamente aguçados à medida que uma miríade de detalhes que ele havia ignorado anteriormente surgiram. Harry conhece esse feitiço e rapidamente bloqueou os detalhes desnecessários, tentando seu melhor para capturar a ameaça atrás dele. Aos poucos, ele viu algo. Um borrão de luz apareceu atrás dele. É a varinha de Rony, com algo nebuloso girando na ponta. De repente, ocorreu a Harry que nas primeiras aulas, o professor Bagshot zombou de que o lançamento do feitiço deles era tão evidente para algumas pessoas quanto gritar em seus ouvidos. Harry não pôde deixar de apertar sua varinha com força, seus nervos tensos com medo de que Ron esquecesse a ordem do professor e disparasse o feitiço. Não era infundado, já havia alguns alunos que não conseguiam controlar sua magia o suficiente e causavam sofrimento a seus colegas. Esses feitiços formaram um arco como faíscas bruxuleantes na escuridão para a perspectiva de Harry. O grupo fracassado trocará de lugar entre si. Grindelwald disse indiferentemente, fechando os olhos aos olhares ameaçadores dos estudantes que trocaram de lugar entre si. Seamus estava tentando desesperadamente sussurrar um pedido de desculpas para Dean, dizendo que ele não tinha a intenção de fazer isso, mas Dean, que cheirava a mingau queimado, apenas zombou dele. Draco Malfoy congelou no lugar com uma carranca, olhando timidamente para Blaise Zabini, que estava mancando em sua direção. Nos minutos seguintes, a sala de aula ficou um caos. Os estudantes que tiveram a infelicidade de serem atingidos anteriormente retribuíram o favor quando chegou a sua vez. Vários feitiços menores voaram por todo lugar, e gritos de dor e caretas foram ouvidos por toda parte. Fique quieto, alguns pequenos hematomas não vão doer. Grindelwald disse rapidamente, seus olhos surpreendentemente afiados quando alguns estudantes emocionalmente perturbados com cabeças de formato estranho foram chamados. E os outros continuaram a praticar com cautela. No momento, apenas Harry e Ron, Neville e Hermione estavam parados. Hermione é conhecida por sua habilidade de controlar sua magia perfeitamente e se o professor não cancelasse, ela poderia ter continuado assim até o final da aula. Mas era Neville quem estava passando por momentos difíceis com os cabelos em pé devido ao medo, e ele usou o feitiço do escudo várias vezes sem motivo por causa de sua reação exagerada. Ron esticou a cabeça e riu alto quando viu Draco Malfoy cair de cara no chão após ser atingido por uma maldição de corpo preso, e seu pulso não pôde deixar de tremer. Cuidado, Harry! Gritou. Ele não precisava lembrá-lo, Harry já havia notado a mudança na magia enrolada na ponta da varinha de Ron, e naquele momento ele se esqueceu completamente de seu feitiço não verbal e gritou, protego. Uma parede invisível foi formada instantaneamente. O feitiço do escudo de Harry era um pouco poderoso demais, e 7 ou 8 alunos foram empurrados para fora do caminho, e a sala de aula ficou instantaneamente bagunçada. Harry abriu os olhos e viu Neville prendendo Justin no chão, os dois gemendo, e ele correu para ajudá-los a se levantar. Foi só nesse ponto que Grindelwald caminhou lentamente até os alunos, removendo os efeitos dos vários feitiços malignos de seus corpos. Continuaremos após um intervalo de 10 minutos, ele disse calmamente. É uma verdadeira chatice. Uma hora depois, enquanto os alunos saíam da sala de aula, Ron fez uma careta e disse. A turma estava tão bagunçada e o professor não disse nada para controlá-la. Seu braço também tinha um hematoma estranho, como se ele tivesse sido chicoteado, um efeito do Stinging Jinx Journey Macmillan. Harry não disse nada. Ele estava andando um pouco estranho, como se não conseguisse reunir nenhuma força na parte inferior do corpo. Após o intervalo, o professor Bagshot os trocou, e ele se saiu bem usando o feitiço supersensorial, desviando vários feitiços que vinham de trás dele. Mas nos últimos 5 minutos de aula, antes que Draco Malfoy pudesse fazer um movimento atrás dele, de repente houve um acidente, e um feitiço surgiu do nada, atingindo Harry em cheio. Então Draco acidentalmente perdeu o controle, e a combinação das duas maldições das pernas gelatinosas deixou as pernas de Harry moles como um macarrão. Hermione bufou e arrumou o cabelo, que agora parecia uma armadilha do diabo. Emaranhada em uma bagunça desgrenhada que Hermione não conseguia arrumar mesmo depois de muito tempo se olhando no espelho que ela conjurou com sua varinha. Acho que o professor Bagshot teria gostado disso. Ela disse incisivamente. Por quê? Harry perguntou. Pensem nisso, pessoal, ela disse. O que ele está esperando? Para exercitar o uso do feitiço supersensorial para detectar perigos em lugares escuros. Harry disse, então alguma compreensão lhe ocorreu? Você quer dizer que ele fez isso de propósito? Deliberadamente não mantendo a ordem? Como isso é possível? Como a prática pode ser tão eficaz quanto o combate na vida real? Hermione retrucou.
Naquele momento, alguns bruxos mais jovens passaram por eles, cobrindo a boca e apontando para ela, o que piorou ainda mais seu temperamento. No final, ela decidiu deixar Harry e Ron para trás e voltar para o dormitório feminino. Você não tem aula de aritmancia? Você quer que eu ande por aí com um novelo de lã na cabeça? Sem chance. Hermione gritou irritada, eu odeio Daphne Greengrass. Com isso ela saiu correndo deixando Harry e Ron olhando um para o outro, e Ron disse francamente para Harry. Ela descreveu com precisão, parece um novelo de lã, acho que Bichento deu a inspiração a ela. O que vocês estão falando? Gina apareceu de repente. Ela estendeu a mão e puxou Luna distraída em sua direção, como se para impedi-la de se afastar. Olá, pessoal. Luna cumprimentou com uma voz um tanto indistinta, seus olhos seguindo as costas de Hermione que se afastava, claramente muito intrigada. O rosto de Harry corou um pouco quando ele de repente se lembrou do tempo que passou com Ginny na casa de chá da Madame Puddifoot, como se o tempo tivesse voltado num piscar de olhos, trazendo-o de volta ao passado, e ele já estava ansioso pela próxima Hogsmeade. Fim de semana. A voz de Ginny de repente soou como um mosquito e suas bochechas ficaram vermelhas. Ah, Harry, Luna quer falar com você, Luna? Luna estava conversando com Ron. Eu gosto do novo penteado de Hermione. Ela disse, só não tenho certeza se é uma tarefa árdua. É bastante tranquilo. Você só precisa dominar o feitiço de tricô. Rony respondeu. Luna. Gina gritou. Luna retrucou e disse com um grande sorriso, eu gostaria de lhe pedir um favor. Sem problemas. Harry disse, olhando para Luna, surpreso ao ver que aquela garota peculiar tinha enfeites novos, seu cabelo, pescoço e pulsos estavam envoltos em enfeites de cabelo, pulseiras e colares feitos de pedras coloridas, e Harry sentiu que essas coisas só ficariam bem em Luna sem parecer muito deslocada. Provavelmente porque seu temperamento único já era bastante marcante. Eu gostaria de aprender algumas palavras em língua de cobra. Luna disse. Certo o que? Harry gritou, e Rony, que havia questionado Ginny em um canto sobre por que ela estava corada, jogou a cabeça para trás, o pescoço torcido como se tivesse sido atingido pela maldição do nó. Ele tinha uma expressão incrédula no rosto, mas Ginny parecia muito calma, como se já soubesse disso o tempo todo, com os olhos percorrendo ao redor. Palavras em língua de cobra. Luna repetiu enquanto parecia interpretar mal que Harry não a tinha ouvido. Ela deliberadamente desacelerou um pouco o discurso e pronunciou as palavras com um padrão perfeito. Luna, eu entendo que você quer aprender a língua das cobras, Harry disse com dor de cabeça, quero dizer. Bem, qual palavra você quer aprender? Na verdade, ele teve uma premonição em mente quando fez a pergunta. Abrir. Luna disse novamente em um ritmo de fala muito, muito lento. O coração de Harry afundou. Abrir. É a chave secreta da Câmara Secreta da Sonserina, o que significa que ambos queriam entrar na Câmara. Harry não achou que pudesse ter adivinhado errado e olhou para Ginny, que já havia virado a cabeça e estava olhando para Harry timidamente pelo canto dos olhos. Harry ficou perplexo com isso e, mais importante, ele não conseguia descobrir por que Luna de repente quis ir para a Câmara Secreta da Sonserina. Seria por causa de algo que Gina havia dito? Ele só poderia se esquivar por enquanto. Bem, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho aula de runas antigas à tarde, quero dizer aula de poções. Luna olhou para ele por um tempo. Ok, então você está livre neste fim de semana? Harry assentiu com firmeza. Luna saltou para longe. Ginny também tentou escapar enquanto teve chance, mas foi impedida por Harry, que queria descobrir o que estava acontecendo. Ginny parecia abatida enquanto eles se dirigiam para a sala comunal. Nós tentamos tantas coisas, pedindo passagens secretas a Fred e George, encontrando o centauro Firenze para adivinhar e colocando um anúncio no tabloide Wall of Mystery. Foi assim que Luna conseguiu aquelas pedrinhas coloridas, e ela realmente gostou. Não tente mudar de assunto. Harry disse. Ginny lançou-lhe um olhar vazio e sussurrou bem, para encontrar a Pedra da Ressurreição. Quando Hermione voltou da aula de aritmancia e viu Harry, Ron e Gina reunidos com olhares vazios em uma atmosfera séria, ela perguntou confusa, o que há de errado? Ela pensou nos acontecimentos que aconteceram nos últimos 2 dias e disse, você ainda não está obcecado por essa tal de Carlota Pinkstone, está? É mais sério que isso. Hermione. Ron disse com uma expressão severa, não deveríamos ter muita chance de conhecer Carlota Pinkstone pessoalmente, a menos que você conte os 3 cartões de sapo de chocolate pressionados no fundo do meu malão. Para ser honesto, eu havia me esquecido dela há muito tempo atrás. Então o que é isso? Hermione perguntou curiosamente. Harry, que já tinha ouvido isso uma vez, inevitavelmente se distraiu quando Ginny sussurrou sobre os esforços dela e de Luna para encontrar a Pedra da Ressurreição durante esse período, e ele começou a pensar na viabilidade de entrar na Câmara Secreta com segurança. A primeira vez que ele ouviu falar sobre isso, ele ficou um pouco bravo porque ele, Ron e Hermione quase foram mortos lá no 2º ano, embora depois descobrisse que eles estavam tão seguros quanto poderiam estar, com 3 professores por perto. A outra coisa é que o basilisco já estava morto. Presume-se que todos os materiais de seu corpo foram divididos e utilizados de forma limpa pelos professores. O anel da serpente Ouroboros do Clube das Runas Mágicas foi construído a partir das escamas do basilisco, e Snape publicou vários artigos de pesquisa de alto nível baseados nele. Quanto aos perigos ocultos, Harry tinha confiança de que o professor App e o diretor Dumbledore não deixariam isso passar, então, em teoria, era seguro lá. A atitude de Harry estava começando a vacilar.
Depois da aula de poções da tarde, Harry mais uma vez recusou educadamente o convite de Slughorn. Vou ao escritório do professor Bagshot esta noite para colocar meu dever de casa em dia. Ele disse infeliz, e inesperadamente tinha alguma esperança em seu coração de que o professor Slughorn lutaria por ele, então ele propositalmente não usou o treinamento de quadribol como desculpa. Mas o professor Slughorn apenas revirou os olhos algumas vezes. É ele, não o conheço muito bem, sempre sinto que essa pessoa é muito. Seus olhos ficaram vidrados, e ele não conseguiu pensar em uma única adjetivo. Ele mexeu nos botões dourados do colete e murmurou inquieto. É uma pena, não é? Só podemos procurar outra chance. Então, às 8 da noite, Harry bateu na porta do professor da turma de defesa contra as artes das trevas com a barriga cheia de queixas. Entre Harry, Grindelwald disse: Senhor, vim explicar o erro que cometi em minha redação. Harry disse, desviando os olhos de Grindelwald, apenas para acidentalmente ver uma caixa de presente desembrulhada em sua mesa que ele achou um pouco familiar. Grindelwald sorriu. Você acha que não me lembro dos velhos tempos? Harry, eu não pretendia criticar você. E sim, há alguns pontos em seu ensaio que parecem ingênuos, mas isso não é culpa sua. Eu nunca vou esquecer aquela tarde em que você me ofereceu uma mão amiga. Não é qualquer um que ajudaria um velho que não tem ninguém a quem recorrer. Eu agradeço isso, Harry. Harry visivelmente congelou um pouco. Eu, na verdade, sou. Ele gaguejou, sendo gentil. Grindelwald disse suavemente, naquela época, deixei cair sua porta algumas vezes com uma intenção egoísta. Eu estava tentando descobrir mais sobre Hogwarts para aumentar minhas chances de conseguir um emprego na entrevista. Acabei ouvindo por acaso como sua tia e seu tio trataram você e falaram tão mal que em diversas ocasiões tive vontade de entrar correndo e questioná-los em voz alta sobre por que eles estavam tratando seus próprios familiares daquela maneira só porque você é um bruxo. Os olhos de Harry ficaram vermelhos. Senhor, ele sussurrou, estou acostumado com isso e quando for adulto vou me mudar. Grindelwald deu um tapinha no ombro de Harry. Eu entendo perfeitamente o seu dilema, mesmo quando eu lhe disse para revidar adequadamente, o que é seu direito. Você desistiu por causa da bondade em seu coração. Não posso lançar magia fora da escola. Harry sussurrou. De repente ele pensou em Dudley. Nós dois sabemos que isso é apenas uma desculpa. Se um bruxo quer vingança, há 1 milhão de maneiras de fazê-lo sentir dor. Foi a sua gentileza que o ajudou a perdoá-lo, mesmo que ele não seja grato por isso. Mas essa não é sua culpa, Grindelwald disse enfaticamente, não é culpa sua. Harry enxugou os olhos. Eu era um acólito, garoto. Grindelwald disse. Um acólito de quê? Senhor, um acólito. Grindelwald disse. Você conhece Grindelwald? Seus seguidores são chamados de acólitos, mas na verdade seguidores não é a palavra certa porque todos nós nos unimos com o sonho de mudar o mundo bruxo. Eu não ouvi muito sobre. Harry disse com uma sensação de vergonha, e seus olhos se arregalaram de repente. Espere. Grindelwald? Lembro-me de algo sobre ele. Ele se esforçou para lembrar e recitou uma passagem. Albus Dumbledore é mais famoso por suas contribuições como, em 1945 derrotando Grindelwald, o Lorde das Trevas. Grindelwald mostrou os dentes brancos e disse com um sorriso frio. Essa foi a marca que ele deixou no mundo. Está registrado no cartão do sapo de chocolate, sobre ele ser o maior bruxo da nossa época e também sobre aquele duelo como um dos maiores duelos da nossa era. Harry não sabia o que dizer, sua mente estava confusa. Ele tentou entender a informação explosiva que acabará de receber. O professor Bagshot era um ex-acólito, um seguidor do Lorde das Trevas Grindelwald. Não, eu deveria dizer um defensor de sua filosofia, e é por isso que o professor Bagshot odeia os trouxas? Ele pensou ter encontrado o motivo. Grindelwald olhou para Harry calmamente. Então ele pegou sua varinha e segurou-a contra a testa, puxando um fino filamento prateado com a ponta de sua varinha. Professor? Harry perguntou em um sussurro. SH. Grindelwald ergueu um dedo enquanto arremessava a varinha em sua mão com tanta força que o filamento prateado foi lançado ao ar, e então a filmagem pairou no escritório. Parecia ser uma festa. Um bruxo de meia-idade entrou no palco. Ele não parecia um bruxo, mas sim uma estrela do rock. Harry pensou consigo mesmo. Então houve uma comemoração vazia e frenética ecoando pela tela. E o lugar ficou tão lotado que Harry inexplicavelmente pensou na cena em que havia vencido o campeonato de quadribol. Na cena, a multidão se acalmou e o homem no centro do palco começou a fazer um discurso, e Harry ficou surpreso ao descobrir que um de seus olhos é prateado e branco. Todos eles disseram que eu odeio não bruxos, trouxas, não mage e moldus. Harry olhou para Grindelwald, enquanto se perguntava o que significavam as últimas palavras. Palavras diferentes para pessoas não mágicas. Grindelwald disse simplesmente. Harry acenou com a cabeça e olhou para o ar novamente. Eu não os odeio. Não odeio ninguém. Eu não luto por ódio. Vejo os trouxas não como um grupo inferior, mas como um grupo de outras espécies. Não inúteis, mas dignos de algo mais. Eles não devem ser tratados levianamente, devem ser tratados de maneira especial. O homem na imagem fez uma pausa e continuou. O florescimento da magia só irá agraciar algumas almas. Será concedido apenas àqueles que perseguem uma causa mais nobre. Usando-a, criaremos um mundo melhor para toda a humanidade. O que buscamos é a liberdade, a verdade. Com isso, o homem de repente olhou além da imagem e olhou para Harry, como se estivesse se dirigindo a ele. E mais do que isso, amor. O queixo de Harry caiu enquanto ele observava, e ele não pôde evitar engolir em seco. Naquele momento a imagem desapareceu e ele se sentiu insatisfeito. Há mais? Ele perguntou. Sinto muito, disse Grindelwald. Eu não deveria ter mostrado isso a você. Eu prometi a Dumbledore que isso poderia me causar problemas. Mas um velho amigo me encontrou na semana passada e despertou algumas memórias. Ele disse enquanto olhava para a caixa de presente que Harry havia anotado antes.
Houve um momento de silêncio. O homem na imagem é Grindelwald? Harry perguntou pensativo. Isso mesmo. Grindelwald sorriu. Bem, deixe-o em paz, garoto. Devo lembrá-lo que ele é um Lorde das Trevas que iniciou muitos protestos e matou muitas pessoas. Voltemos ao seu ensaio e depois de lidar com esses pequenos problemas nós posso falar sobre magia. Posso ver que você tem talento para isso. Capítulo 630 Um novo começo, 17 Leis Rúnicas. Quando Harry saiu, ele ainda estava tonto, como se sua consciência ainda estivesse presa na sala do professor Bagshot. Eles se sentaram no sofá macio e conversaram sobre sua compreensão da magia, em meio ao reflexo do fogo carmesim e oscilante na lareira. O conhecimento teórico do professor Bagshot é muito vasto. Suas teorias eram muito abrangentes, sem serem excessivamente prolixas, e seu conhecimento pessoal era sempre apresentado de forma clara com alguma demonstração sutil. Por outro lado, Harry sentiu que estava falando incoerentemente e sua mente estava confusa. Esse pensamento o frustrou já que ele também havia ensinado feitiços a vários alunos no Frontline Lockout Club. Harry não pôde deixar de comparar os professores com quem teve contato na aula de defesa contra artes das trevas. No primeiro e no segundo ano, ele conheceu Quirrell e Lockhart, mas não conseguiu aprender muito conhecimento útil com nenhum deles. Na época, Quirrell estava possuído por Voldemort e provavelmente passava todo o tempo planejando como pegar a Pedra Filosofal e não estava com vontade de dar aula, porque havia rumores de que seu conhecimento teórico era bastante sólido, e há um certo grau de credibilidade nessa afirmação, já que Harry experimentou a maldição que Quirrell lançou em sua vassoura voadora. Claro, também é possível que a mente de Quirrell estivesse prejudicada, como evidenciado pelo fato de que ele estava sempre falando fora de hora e agindo de forma nervosa nas aulas. Harry ficou paranoico por um tempo quando soube que era um Horcrux, suspeitando que cresceria o mesmo rosto de Quirrell na nuca. E o outro, Lockhart, não é bom em nada além de feitiço de memória e atualmente está preso e sofrendo em Azkaban. Mas Harry teve que admitir que se tivesse que comparar o nível de energia da sala de aula, Lockhart era definitivamente superior, porque em vez de gaguejar, ele leu o texto em voz alta e o apresentou vividamente e cheio de emoção, o que por si só o tornou muito melhor do que Quirrell, que nem conseguia falar direito. Harry imparcialmente pensou que assistir Lockhart pular para cima e para baixo era um grande alívio para o estresse, quando ele não o fez agir como um substituto para alguns dos personagens mais anormais. A verdadeira educação formal de Harry em defesa contra as artes das trevas provavelmente começou quando o professor Damocles Belby foi nomeado, sem contar o clube de duelos. O professor Belby é um mestre em poções e desenvolveu a famosa poção Wolfsbane. Até certo ponto, sua preferência é totalmente oposta à de Snape. Embora o professor Belby tenha dito pessoalmente que estava lá apenas para preencher o vazio, Harry ainda achou sua série de aulas de defesa baseadas na Floresta Proibida muito útil. No terceiro ano, os alunos receberam o professor Lupin. Não é certo se houve emoção pessoal extra misturada, mas Harry pensou que ele era o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que ele já conheceu. Remus era gentil e amigável com todos os seus alunos, e por causa de sua identidade oculta como lobisomem, Lupin foi exposto e enfrentou muitas criaturas sombrias difíceis e magia negra. Eu sou parte deles. Lupin disse amargamente a certa altura, uma ideia da qual Harry discordou veementemente, com o fundamento de que muitos dos alunos ainda sentiam muita falta dele. Era o quarto ano na época, e eles eram atormentados pelos métodos de ensino de Moody, e que, não há dúvida de que o professor App economizou uma fortuna em publicidade, pedindo-lhe para vir por aqui. A impressão de Harry sobre o professor Moody é bastante complicada, pois ele sabia que parte de sua admiração e desejo de se tornar um grande auror famoso se devia na verdade aos ensinamentos do comensal da morte Bart Crouch Jr., que estava disfarçado naquela época. Ainda assim, ele decidiu não pegar o touro pelos chifres, pois pelo menos ele havia aprendido muito sobre como lidar com bruxos das trevas com ele, e isso era absolutamente confiável. O professor da turma do ano passado foi Sirius. Em contato recente, Sirius disse ter visto Rita Skeeter na TV trouxa transmitindo notícias sobre a doença da vaca louca. Harry adivinhou que Sirius também poderia ter tido uma missão especial quando era professor, como treinar alunos para lidar com crises repentinas e combates reais sob a ameaça da sombra da guerra. Os alunos do ano de Harry geralmente se sentiam mais à vontade nos exames práticos dos NOMS. O professor Bagshot, por outro lado, Harry tinha uma sensação de aperto no coração, provavelmente porque já havia sido um acólito, nutria grande animosidade, ou melhor, tratamento diferenciado em relação aos trouxas. Harry pensou no discurso que tinha visto hoje, e ficou claro que Grindelwald considerava bruxos e trouxas como duas espécies diferentes, e ambos tinham uma relação competitiva. Mas não existe uma estátua do sigilo? Uma voz na cabeça de Harry se perguntou, e se a estátua do sigilo parar de funcionar? Ele não conseguia pensar em nenhuma solução, e isso deixou seu coração pesado. Uma repentina brisa fria atingiu seu rosto com flocos de neve, e Harry ergueu os olhos para encontrar as janelas do corredor abertas. Ele caminhou até a janela, alguns minúsculos cristais de gelo brilhavam no caixilho da janela, e seus dedos estavam frios e formigando. Ele entendeu que o inverno havia chegado. O que você está fazendo? Filch apareceu abruptamente, segurando uma varinha exclusiva e brilhante na mão, fechando a janela. Harry disse, as luzes estão prestes a se apagar, e você ainda está rondando o castelo. Eu suspeito que você... Filch falou em um tom frio e ameaçador, enquanto a senhora Norris se escondia sob a sombra de seu mestre, esfregando-se confortavelmente contra ele. Perna da calça de Filch. Então ainda não é hora do toque de recolher? Harry deixou escapar. Obrigado pelo lembrete. Ele se afastou, o som da respiração irregular de Filch veio de trás dele, e então ele ouviu Filch entoar um encantamento em voz baixa e a janela se fechou.
Alguns relacionamentos são difíceis de melhorar. Harry pensou consigo mesmo enquanto subia as escadas. Então ele pensou em Draco Malfoy. Eles não estavam destinados a ser amigos. Havia muitos rancores entre eles. A menos que houvesse algo irresistível que os forçasse a ficarem juntos, como trabalho em grupo na sala de aula. A ideia de que em mais 2 anos após a formatura, os dois provavelmente não se viriam pelo resto da vida fez com que Harry sentisse uma pontada de melancolia. Para ele, Hogwarts foi o primeiro lugar onde ele se sentiu em casa. No dia seguinte, na grande mesa do salão. Então, o professor Bagshot não te penalizou e discutiu magia com você? O tom de Ron estava repleto de um pouco de ciúme. Sim. Harry disse enquanto contava a Ron e Hermione sobre sua experiência na noite passada, mas omitiu a parte do acólito enquanto bebia seu mingau. Bem, ele não é tão ingrato. Ron disse enquanto estalava os lábios, sentindo-se muito mais favorável ao professor Bagshot. Até mesmo Hermione ficou um pouco surpresa. Mas por que ele queria que você tivesse uma detenção? Há realmente alguns problemas em meu ensaio. Harry disse com um encolher de ombros. Ele não conseguia pensar em nenhuma razão que pudesse dar para o professor Bagshot, e certamente não queria revelar que o professor já havia sido um acólito. Tudo isso ficou no passado, não foi? Anunciar isso só colocaria o professor Bagshot em uma posição estranha, e ele associou isso ao status de lobisomem de Remus, depois que Remus confessou a eles. Não demorou muito para ele entregar sua demissão. A propósito, Hermione, Harry perguntou, fingindo ser casual, o quanto você sabe sobre Grindelwald? Mesmo que ele tenha tentado ao máximo minimizar isso, Hermione respirou fundo. Por que de repente você quer perguntar sobre isso? Porque quando eu estava comendo sapos de chocolate na sala do professor Bagshot ontem, e ele também te ofereceu um lanche? Ron perguntou enquanto o interrompia. Sim, e eu tirei uma carta de Dumbledore, você sabe. Sabemos muito sobre Nicholas Flamel, mas não sabemos muito sobre o passado de Grindelwald. Hermione franziu a testa levemente e parecia estar pensando muito. Harry, há muito poucos dados disponíveis sobre o passado de Grindelwald em termos de livros. Não é que ele não tenha sido mencionado, quero dizer. Há muito pouco sobre o homem como pessoa, sua infância, sua criação, tudo isso. Parte sobre ele, como se de repente ele se tornasse uma figura conhecida, incitando tumultos e perturbando a ordem local, além de causar todos os tipos de incidentes sensacionais e violentos, todos documentados em livros como Moderno História da Magia, a Ascensão e Queda das Artes das Trevas e os grandes eventos bruxos do século XX. Hermione continuou divagando, mas parou quando viu a expressão no rosto de Harry. O que está errado? Ela perguntou preocupada. Existe algum registro de seu discurso? Harry perguntou em um tom leve, tentando evitar que o objetivo de suas palavras fosse muito óbvio, como se fosse apenas uma curiosidade repentina. Acho que ele seria um homem bastante carismático, afinal, ele poderia reunir um exército de bruxos dessa escala. Hermione balançou a cabeça enquanto sussurrava. Eu não sei. Então, tudo o que sabemos é que ele era um poderoso bruxo das trevas, instigador, e ele usou o símbolo das relíquias da morte como seu logotipo. Ron concluiu. Parece um adversário difícil, felizmente ele foi derrotado por Dumbledore. Com isso, ele voltou a cuidar da omelete e das salsichas em seu prato, claramente não levando o assunto a sério. Harry não queria chamar a atenção para si mesmo, então nos 2 dias seguintes, ele simplesmente aproveitou a oportunidade para verificar os livros de referência enquanto ficava nas estantes da biblioteca, procurando os poucos livros que Hermione havia mencionado e folheando-os rapidamente. Do ponto de vista desses livros, Grindelwald era um homem muito mau, um grande inimigo que havia danificado a pedra angular da estabilidade no mundo bruxo. Na noite de quinta-feira, Harry inadvertidamente avistou Luna andando pelo campo, vestida com uma roupa nova, e de repente percebeu que era quase fim de semana e não havia respondido a Luna. Ron e Hermione tomaram atitudes opostas nesse assunto. Por que temos que ir para os esgotos fedorentos? O rosto de Ron se contraiu quando ele disse, sem falar em ir ao banheiro feminino, eu nunca mais quero lidar com Myrtle novamente. Você não precisa ir, Hermione disse. Deixar Ginny ir sozinha? Mamãe me mataria se soubesse. Rony gritou. Sim, isso mesmo, o conteúdo da discussão deles mudou. A questão de ensinar ou não a língua das cobras à Luna mudou para se deveria ou não reservar um tempo para acompanhá-los em uma busca na Câmara Secreta. Harry não queria ir do fundo do coração porque esta aventura está fadada a levar a qualquer lugar, com a verdadeira Pedra da Ressurreição sendo usada nas mãos de Dumbledore. Você não tem ideia de quanto treinamento você tem nos feito passar ultimamente? Peaques e Coate estão chamando você de tirano, Ron disse a Harry, cujo queixo caiu. Sim, Ron disse com um aceno de compreensão. Felizmente Kate Bells esclareceu sobre como Woody torturou os jogadores quando ele ainda estava por perto, e você é muito melhor comparado a ele. Talvez eu devesse adicionar mais treinamento, para que eles não tenham tempo para falar besteiras. Harry disse com os dentes cerrados. Ron encolheu o pescoço. Vamos encontrar uma noite e voltar rapidamente. Harry disse com alguma finalidade e Hermione ergueu as sobrancelhas, se bem entendi. Você quer sair à noite sim? Harry disse com um olhar de você finalmente sabe. Não é a primeira vez de qualquer maneira, e não é tão perigoso. Não posso me dar ao luxo de atrasar 2 dias de treino de quadribol no fim de semana. Ele disse enfaticamente. Acho que está tudo bem, disse Ron. Também não quero entrar furtivamente no banheiro feminino durante o dia. Sou monitor agora. Seria hilário se algo desse errado. Harry também pensou na possibilidade de ser descoberto por Mafalda e sua abelha, como algumas pessoas chamavam o jovem bruxo que trabalhava meio período no tabloide Muro do Mistério, e sua mente imediatamente desenhou uma manchete sensacional. O estranho fetiche de um monitor da Grifinória e capitão do time de quadribol, e um arrepio percorreu seu corpo enquanto sua mente se tornava ainda mais firme. É amanhã à noite.
Harry deu a notícia a Ginny mais tarde naquela noite, e no dia seguinte, no café da manhã, Luna veio correndo para agradecê-lo alegremente, quase desabafando e assustando Harry para que usasse o azar Langlock. Luna gaguejou e foi arrastada por Ginny com a boca cerrada. Após o café da manhã, eles foram para a aula de runas antigas, que agora entrou em uma nova fase. O progresso é um pouco mais rápido do que eu esperava, disse Félix. Pode ter algo a ver com algumas detenções em massa. Os alunos abaixo olharam fixamente para o professor. Vamos aprender algo novo hoje. De repente, ele parou de falar e seus olhos percorreram a sala de aula. Quem não veio para a aula? Os alunos começaram a olhar em volta e Pansy Parkinson levantou a mão. Professor, Daphne tirou licença e agora está na ala hospitalar. E o motivo? Disse que ela confundiu escorbuto em pó com salsa em pó e adicionou a comida por engano, o que causou sintomas como meningite leve. Pansy disse enquanto se sentava com Blaise Zabini, e os dois estavam sentados muito próximos um do outro. Ou seja, uma dor de cabeça e um leve distúrbio de consciência. Félix disse, e Pansy congelou um pouco. Por que ele descreveu os sintomas novamente? É isso, não é? Sim, sim. Mas não é apenas o uso indevido do escorbuto que pode ser a causa desse sintoma. Também poderia ser um feitiço com fundos e um feitiço obliviate, Félix pensou consigo mesmo. Que coincidência! De modo geral, os efeitos posteriores de um feitiço com fundos são muito leves e nem causam muita reação se interferirem na consciência da pessoa apenas por 1 ou 2 segundos. Mas se forem colocados sob o controle do feitiço por mais longo período de tempo, Bart Crouch Sr., por exemplo, esteve sob a influência do confundos e do feitiço da memória por muito tempo que acabou delirando e teve que ser tratado profissionalmente. Uma figura surgiu na mente de Félix, a acólita que chegou depois de saber da fuga de Grindelwald e Nicole Noel. Félix já havia suspeitado que ela poderia ser a verdadeira dona de Bond, o elfo doméstico, e portanto não questionou sua capacidade de contatar Grindelwald, mas agora parecia que ela deveria ter usado Daphne Grey-Engras para entregar a mensagem. Quer fosse esse o caso ou não, ele poderia descobrir visitando a ala hospitalar depois da aula. Também lembrou a Félix que os acólitos não eram coelhinhos inofensivos, já foram um grupo bem organizado e bem dividido e estavam longe de serem medidos pela dimensão da força. O mesmo pensamento apareceu na mente de Harry, e ele sabia ainda mais do que Félix. Ele havia testemunhado Daphne se encontrando com uma mulher estranha e recebendo uma caixa de presente que acabou no escritório do professor Bagshot. Acontece que Harry pensou na época que a velha de sobretudo poderia ser uma das mais velhas de Daphne. Ele olhou para o professor App, ele deveria saber de alguma coisa, certo? Mas o professor já havia começado sua palestra. Fico feliz em ver que a maioria de vocês dominou a arte de permitir que uma runa mágica prática se manifestasse sem uma varinha e, como resultado, ganharam alguma flexibilidade ao lançar feitiços. Mas esse não é o ponto, Félix disse. Runas antigas individuais não são muito impressionantes tanto em termos de poder quanto de adaptabilidade, e há feitiços melhores para substituí-las. A seguir você será apresentado a um importante elemento prático das runas antigas, um tipo de técnica derivada do circuito rúnico. Alguém está disposto a cooperar com uma demonstração? Vários braços subiram. Anthony Goldstein. Félix gritou o nome de um garoto da Corvinal. Goldstein deu um passo à frente com algum nervosismo. Com um aceno de mão de Félix, uma dúzia de símbolos rúnicos apareceram do nada e estavam intimamente conectados entre si. Tente pegá-lo. Félix disse encorajadoramente, e Goldstein estendeu a mão. Os alunos ao pé do pódio prenderam a respiração enquanto observavam de perto, e as pontas dos dedos tocaram a cadeia firmemente amarrada do circuito rúnico. A cadeia do circuito rúnico parecia ter sido desenhada por Goldstein e se fundiu voluntariamente em sua pele, enterrando-se em seus dedos. Goldstein ficou surpreso, arregaçou a manga e ficou surpreso ao encontrar a corrente do circuito rúnico marcada na pele de seu pulso como se fosse algum tipo de marca. Goldstein pescou. Professor? Isto é. Ele estava um pouco preocupado que não saísse de seu pulso, mas no segundo seguinte ele percebeu que seu corpo estava ficando mais leve e com apenas uma ponta dos pés, todo seu corpo voou na direção do professor App, que se esquivou para fora do caminho, e ele correu direto para a janela. Não use muita força. Félix o avisou. O que? Goldstein perguntou enquanto lutava para segurar a mão na parede, apenas para ter todo o seu corpo saltando na direção oposta como se não pesasse nada, e então foi pego por uma mão quando esbarrou no professor App. Os pés de Goldstein pousaram de volta no chão. Tente novamente. Ele ouviu o professor dizer a ele. Goldstein respirou fundo de entusiasmo. Parece que peguei o jeito. Seu estado atual é um pouco como estar sob um feitiço de levitação, mas ele não perdeu completamente o controle de seus movimentos. Ele ficou parado por um momento e pulou suavemente. No segundo seguinte, ele se viu pulando pelo meio da sala e sua cabeça roçou o teto. Ele não pôde deixar de rir alto enquanto os alunos abaixo dele pareciam muito pequenos, e cada um deles olhava para ele com olhos confusos. Ele pousou levemente como uma pena no ar e teve tempo de cumprimentar seus bons amigos um por um. Félix agarrou seu pulso para mantê-lo de pé e quando retirou a mão, Goldstein percebeu que as runas mágicas em seu pulso haviam sumido e todo o seu corpo parecia tão pesado que ele quase sentou no chão. Você pode voltar agora, Sr. Goldstein. Ravenclaw mais 10 pontos. Um circuito rúnico que reduz o peso de um objeto. Félix disse com satisfação. Normalmente é usado em artefatos rúnicos, mas por que não pode ser usado no corpo humano? Vocês deveriam ter sido expostos à transfiguração humana, certo? Alguns alunos na sala de aula acenaram com a cabeça. Você pode pensar no circuito rúnico como um feitiço solidificado. É claro, o que você está prestes a aprender foi cuidadosamente selecionado e criado por mim, e você descobrirá que pode ser aplicado a mais do que apenas objetos, contanto que você siga as 17 leis das runas. Isso também se tornará parte de seu lançamento diário de feitiços.
Além disso, tem suas próprias vantagens únicas, como maior tempo de manutenção, dificuldade de interpretação e direcionamento, maior grau de ocultação e assim por diante. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.